Bem, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, ao nosso bate-papo tecnológico, um evento não presencial, ao vivo, e que está sendo realizado esse ano de 2021, quinzenalmente, às sextas-feiras. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento e estreitar relacionamento com o público e com parceiros. A cada semana temos a presença de um convidado escolhido pela equipe de pesquisadores da EPAMIG Cândido Tostes, abordando temas relevantes para a cadeia de lácteos. Nosso bate-papo é um evento gratuito, sem interesse comercial e direcionado a estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa e ensino, profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, o formato do evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados em uma conversa informal, porém produtiva e rica de conhecimento. A grande marca do nosso evento é a interação com os participantes e a informalidade, marca registrada da EPAMIG Cândido Tostes. Agradecemos mais uma vez a presença de todos que estão aqui nos prestigiando e também ao nosso chefe de LCT, professor Sebastião Tavares, a quem convidamos agora para uma breve saudação. Obrigado, Carolina. Bom dia a todos. Bom dia especial ao nosso convidado, Ítalo Tuller, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e colaborador, professor também aqui no LCT, na nossa equipe. É um prazer tê-lo aqui, como eu disse há pouco, você também está em casa, você pertence à família, né? Então, é sempre um prazer receber vocês que participam conosco nesse evento muito interessante, muito já consagrado, o nosso bate-papo tecnológico, mas rever amigos e pessoas da casa é sempre um prazer especial. Então, o Ítalo Tuller, da Universidade Federal de Juiz de Fora, moderação, nossa Valdeane Cerqueira, do LCT, professora também e da equipe, e coordenadora do núcleo industrial. E a coordenação da Carolina Viana, também da equipe do LCT. A saudação a todos os presentes, especialmente aos membros da nossa equipe, que sempre nos prestigiam, né? Então, é sempre uma satisfação muito grande, e o tema de hoje é a pesquisa em lácteos desidratados, né? Que é um assunto de interesse relevante e que o Ítalo é uma especialidade da formação e da atuação dele como professor e pesquisador. Então, satisfeito. E vivendo agora, Ítalo, perguntei a respeito do retorno, nosso retorno presencial, depois de quase 2 anos, está agendado, está marcado para a semana que vem. E vivendo essa expectativa de prover as condições para que a gente retorne nessa situação que ainda não é de normalidade, né? Então, todos ansiosos, mas muito querendo também que chegue esse momento de pensar de que a gente possa viver com a normalidade que a gente sempre quis. Eu devolvo, então, Carolina, a palavra para você e mais uma vez agradeço e desejo a todos um bom evento. Obrigada, professor, pelas suas palavras. Conforme foi dito, essa semana recebemos o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e, por muitos anos, professor do ILCT, professor Ítalo Perrone, a quem mais uma vez agradeço o convite para falar sobre o tema pesquisa em lácteos desidratados. A moderação do nosso bate-papo nessa manhã será realizada pela professora e pesquisadora da EPAMIG LCT, Valdeane Cerqueira, a quem também agradeço por ter aceitado o convite para ser moderadora deste bate-papo. Antes de começarmos, peço a todos, por gentileza, que mantenham seus microfones desativados durante a apresentação e tomem cuidado para não apertar o botão de apresentar agora, para não interferir na apresentação do convidado. Peço também que deixem as suas dúvidas no chat para que possamos acessar após a apresentação. A palavra agora está com você, Valdeane, né? Sejam mais uma vez todos bem-vindos e que seja um evento muito produtivo. Bom dia a todos, bom dia ao Ítalo, principalmente. Muito obrigada, Carol, pelo convite. É sempre uma honra participar do evento. Esse ano foi intenso, nosso ano de eventos, assim, mas é muito, muito interessante, é uma experiência muito gratificante e agrega muito para a gente como profissional. E
eu fiquei incumbida da honra de apresentar o Ítalo, que é um profissional que eu tenho grande admiração, respeito, não só pela experiência, pelo conhecimento que ele tem, mas toda a humildade e a forma como ele tem para passar isso, tanto para nossos colegas quanto para os alunos. E o currículo dele é reflexo disso, é bem resumido, porque o Ítalo, ele é uma pessoa muito simples, humilde, e ele não fica fazendo questão de falar o tanto que esse homem sabe, ele sabe muito, e tem muito para aprender, toda vez que você conversa com ele, você aprende alguma coisa, e os alunos têm verdadeira admiração, como eu tenho, pela postura profissional que ele tem. Então, é com muita honra que eu apresento o professor Ítalo Perrone, professor do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora, técnico em laticínios do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, bacharel em Química, mestrado em Ciência e Tecnologia na UFLA e doutorado em Ciências e Tecnologia de Alimentos no UFV e pós-doutorado no IRA, na França. Ítalo, a palavra está com você. Tá ótimo, Valdene. Muitíssimo obrigado aí pela apresentação. Na verdade, eu quero iniciar agradecendo, né, a todos, né, a chefia do Instituto, né, o professor Sebastião, a toda a equipe aí de pesquisadores, colaboradores do ILCT, né, que estão me dando essa oportunidade de falar aqui com vocês hoje. Eu tenho muita relação com o Instituto, né, então esse ano fez mês passado, né, 10 anos que eu saí do Instituto, então foi exatamente 2011, que eu fui para o UFV, depois de ter ficado 13 anos e 6 meses dentro do Instituto como professor, depois como, né, técnico de nível superior, fazendo pesquisa. Então, de certa forma, eu nunca deixei o vínculo ser cortado com o Instituto, né? Mesmo quando estive na UFV e agora na UFJF, eu sempre tenho o Instituto como referência para mim, né? É um local onde estruturei toda a minha carreira, né? Um local de referência para quem é da área de lácteos no Brasil como um todo. Então, eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês hoje, né? Rever aí vários colegas com os quais eu trabalhei junto, né? Durante muito tempo, tive a oportunidade aí de ser colega de trabalho, de ter feito vários tipos de trabalho juntos, né? Fazer vários tipos de interações juntos, então fico muito feliz de estar aqui hoje, né? Posso destacar várias coisas, né? Uma que eu me lembro muito é eu e Júnior acordando, saindo de Juiz de Fora às 5 da manhã para fazer doutorado em Viçosa, ia de carro, voltava, aquela coisa toda, então a gente passou por muita coisa juntos, né? Então eu sou muito grato por estar junto com vocês hoje, devo muito a Cândido Tostes, né? E reconheço isso sempre, a Cândido Tostes eu sempre levo para todos os lugares que eu vou, né? Um lugar de referência para mim sempre foi, então eu tenho muito prazer de estar com vocês aqui hoje, tá joia? Eu vou começar a compartilhar a minha tela, então. Carol, você só confirma para mim se vocês estão vendo o modo tela cheio? Sim. Tá, e Pode confirma só para mim também. essa barrinha de baixo aí para nós? Isso, ótimo. Tá. Certinho. Saiu, só um minutinho e voltou. E confirma também se os slides estão passando? Sim, tá certinho. Então tá jóia. Pessoal, então o nosso bate-papo hoje, eu vou falar um pouco sobre pesquisas na área de lácteos desidratados, né? Então, falar um pouco sobre as pesquisas que a gente tem feito, pesquisas que a gente tem trabalhado dentro dessa área. Ela é uma área que a pesquisa, ela é bastante variável, bastante ampla. A gente pode fazer pesquisa, né, em nível de bancada, em nível semi-industrial, em nível industrial. Podemos fazer pesquisas, todas elas voltadas a metodologias analíticas. Podemos fazer pesquisas voltadas a compostos bioativos que vão estar presentes dentro desses produtos, ou micro-organismos que venham estar presentes dentro desses produtos. Podemos fazer pesquisas em equipamentos, né, em otimização ou novos tipos de equipamentos. Então, ela é uma área que permite uma gama, né, de profissionais muito grande trabalhando dentro da área de pesquisa, tá? Então, vou tentar apresentar um pouco desse mundo para vocês, tá? Então, fiquem à vontade para depois vocês fazerem as colocações de vocês, tá? Inicialmente, né, só para me apresentar rapidamente, hoje eu sou professor na Faculdade de Farmácia, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Então, eu tenho bastante agradecimento à faculdade por ter aceito a minha proposta de trabalho, então a gente está trabalhando aí junto hoje.
atua em 2 programas de pós-graduação dentro da faculdade. A faculdade tem 2 programas, que é o programa, né, de Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, do qual, né, a Embrapa e a EPAMIG, né, são membros. Então é um programa que ele conta, né, com as 3 instituições. Então ele consta dentro da CAPES, né, como um programa que tem 3 instituições associadas, né, dentre delas o ILCT. Então vocês fazem parte, né, desse programa como um todo. Ele é um programa extremamente importante para a área de leite, né, principalmente para a área de formação profissional, para atendimento à indústria, para atendimento a profissionais. Então, a gente tem muito prazer de fazer parte desse programa. E temos também o programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, com mestrado e doutorado. E dentro desses 2 programas hoje, uma vez que a gente está falando de pesquisas, né, a gente tem disciplinas na área de secagem, né. Então, a gente ministra 2 disciplinas na área de secagem. Uma disciplina é para o programa de ciências farmacêuticas, que inclusive que começou semana passada, né, os estudantes da pós-graduação, que é secagem e spray dryer de produtos naturais bioativos. Então, como é um programa voltado para compostos naturais, é uma técnica, né, a operação unitária de secagem, né, e sendo realizada, né, na técnica de spray dryer, ela é uma ferramenta bastante útil para esse tipo de pesquisa. Então, a universidade, né, a faculdade de farmácia tem um equipamento, esse que está aí mostrado, é um buchi, né, um equipamento de vidro, que é muito usado para a área farmacêutica. Então, algumas teses, alguns trabalhos vão para essa linha. Então, o objetivo dessa disciplina é tentar, né, dar suporte aos estudantes que venham a trabalhar com esses compostos bioativos obtidos no processo de secagem por spray dryer. E outra disciplina, essa ministrada em parceria, é uma disciplina que a gente fala sobre gestão industrial e tecnológica de lácteos concentrados e desidratados. Então, a parte de secagem, né, acontece um pouco dentro da disciplina. Ela acontecia, né, antes da pandemia, dentro do Instituto Cândido Tossi, dentro da fábrica, né. Então, uma disciplina que os estudantes de pós-graduação tinham a oportunidade de ter contato, né, com uma realidade de produção em escala semi-industrial. Na área de secagem, né, o equipamento é pequeno, então uma área semi-industrial, mas que já dá para eles uma boa noção do que acontece na indústria e que tipos de pesquisa eles poderiam realizar dentro dessa linha. Essa é uma disciplina do mestrado do leite, tá? Além disso, né, o Instituto Cândido Tossi, a UFV, né, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Unicamp e a Universidade de São Carlos, a gente trabalha hoje integrado, né, dentro de uma das atividades que a gente tem, que é o Inova Leite, que é na área de pesquisa, na qual a gente tem um número de professores, doutores, mestrandos, né, e estudantes de iniciação científica, todos aí trabalhando de forma conjunta. Então, o raciocínio básico é que nenhuma instituição tem todos os equipamentos necessários, né. A gente não teve no Brasil uma política pública, né, que tenha criado um centro de pesquisa em lácteos que tenha tudo, né, dentro do mesmo centro de pesquisa, né. Então, quando você associa instituições, elas acabam se complementando, e aí a gente consegue fazer coisas que a gente não conseguiria fazer sozinho, né. Então, juntos, a gente anda mais devagar, né, normalmente, por uma série de limitações, mas a gente vai muito mais longe. Então, a gente tem muito orgulho dessa parceria com o Instituto, né, dentro do Inova Leite, dentro dessas 5 instituições aí que hoje são as instituições principais dentro do Inova Leite, porque é uma forma de fomentar a pesquisa, né. E esse espírito dessa pesquisa, ele é um espírito de uma pesquisa muito próxima da filosofia do Instituto, né, da Cândido Tossi. Na verdade, você poderia falar que é o DNA da Cândido Tossi, né, que é você pegar problemas industriais, né, que está aí em cinza, nesse sistema que a gente está vendo aí, nesse círculo que vocês estão vendo, confrontar o conhecimento científico. Então, a gente tem um problema industrial, a gente traz o problema, né, joga a ciência contra a parede, joga o nosso conhecimento contra a parede. Na verdade, somos nós que somos jogados contra a parede, né, espreme para poder saber como é que a gente tenta trazer algum tipo de solução, que é o que está em vermelho, né, soluções tecnológicas. Então, esse é o DNA do Instituto, né, esse é o DNA que a gente usa nessa parceria, é o que a gente acredita que é o modelo de pesquisa, né, aplicada na área de lácteos que funciona. Então, a gente tem todo o nosso trabalho baseado em cima desse ciclo, né, problema, aperta a ciência e vamos tentar entregar algum tipo de solução,
tá? E a gente tem 3 linhas de pesquisa principais, 2 linhas, né, físico-química de componentes e microbiologia de componentes lácteos, da qual eu atuo muito pouco, né, apenas como colaborador, e atuo mais dentro da linha de pesquisa de tecnologia, processamento e inovação em produtos, e aí mais dentro da parte de produtos concentrados, né, de secagem, um pouco de membrana, né, atualmente um pouco mais em UHT. Então a gente tem trabalhado um pouco dessas linhas principais, uma vez que a gente vai falar de secagem, né? Essa possibilidade de trabalhar dentro das empresas, né, faz com que as empresas hoje venham acreditar mais na pós-graduação, né? O mestrado no Leite tem um papel fundamental nisso, né, em trazer as empresas para dentro das instituições de pesquisa, e o CNPq ele tem mudado um pouco a sua política nos últimos anos, e em 2018 e agora em 2020, ele abriu 2 editais sobre mestrado acadêmico de inovação e doutorado acadêmico de inovação, nos quais o estudante ele é vinculado a um programa de pós-graduação, no caso da UFJF, né, vinculado ao programa de pós-graduação em Química e ao programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, né, ambos na área de alimentos, e as empresas elas dão uma contrapartida financeira, né, para o projeto, para cada um dos projetos, elas são obrigadas, elas assinam um termo e depois elas fazem o aporte financeiro para que o projeto venha acontecer. O CNPq paga a bolsa do estudante, né, a UFJF e as instituições associadas, né, colocam a estrutura, né, e o capital pessoal, intelectual dentro do projeto, e o projeto ele tem que ser feito com interesse industrial. Então, o projeto ele tem que ser desenvolvido com o interesse da empresa. Então, é a segunda vez que o CNPq faz isso. Ele aumentou do primeiro edital para o segundo 6 vezes o volume, né, de recursos aportados. Essas são as empresas que a gente tem hoje, né, elas vão aí até 2024, né, cada uma aí com 1 ou 2 estudantes, né, um de mestrado, um de doutorado, ou só mestrado, ou só doutorado, dentro desse projeto institucional. Então, é um modelo, né, que a Cândido Torres já faz há muitos anos e que o CNPq hoje está começando a enxergar como um modelo importante para a ciência no Brasil, né? Então, você vê que tem empresas muito importantes da área de lácteos acreditando na formação de mestres e doutores, né? Então, eu acho que é resultado disso, né, o Instituto, o mestrado do Leite, né, e esse trabalho de aproximação, de entrega, né, de alguma forma de soluções para as indústrias, tá? A gente também trabalha muito com a parte de divulgação de informação, então você tem aí, né, o canal no YouTube, você tem Instagram, você tem Escola Nova Leite, que é treinamento para as empresas, então tudo isso aí também está associado a essas pesquisas, e deixo aqui um convite para vocês para o próximo seminário, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é um seminário voltado a soro, né? Então, é o Nova Way, que vai acontecer agora em novembro, e é um seminário que a gente vai falar muito sobre processos de secagem, vai ter empresas de secagem falando de equipamentos, especialistas. Então, deixo o convite aí para vocês. Ele é também uma atividade desse grupo aí de instituições que trabalham em parceria. Perfeito? Bem, vamos entrar então no que nos interessa, né? Então, colocamos aí um pesquisador pensando na área de desidratados, então tem 2 spray dryers aí no fundo, né? Então, a ideia é a gente começar a apresentar e discutir com vocês, né, rapidamente, só mostrar para vocês algumas linhas do que a gente fala dentro da área de secagem, né, da área de desidratação. Perfeito? Então, para começar a história, primeiro que para fazer pesquisa precisa de pesquisador, né? Então, a gente teve recentemente aí o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, que hoje, né, é tão debatido, né, no cenário político e social, né, tão desvalorizado, e ciência é muito importante, né? Ciência na área que nós atuamos, ela é extremamente importante, na área de alimentação, as pessoas sempre vão se alimentar, a gente precisa de pesquisas dentro dessa área, então a todos os pesquisadores aqui da sala, né, parabéns aí por continuarem como cientistas, né, porque não é simples ser cientista no Brasil, é muito caro, a gente não tem dinheiro para fazer o que a gente gostaria, né? Os nossos recursos são muito limitados, a gente depende de muita parceria, depende de muita criatividade para conseguir fazer ciência, mas eu acho que o que nos move, né, é um pouco essa foto que está aqui, né? Eu acho que, na verdade, o pesquisador é uma criança, né, que acabou crescendo, mas algumas características não foram embora, né? E a principal característica de todo pesquisador, independente da área, é curiosidade, né? Então, eu acho que ser curioso, né, ser questionador, tentar entender as coisas, né, se encantar pelo conhecimento, é o ponto principal, né? Então, para nós que somos pesquisadores, né, que não deixamos aí
essa parte da infância desaparecer, né, é como se a gente nunca trabalhasse, né, porque é muito gostoso fazer o que a gente faz, né. É claro, você vai falar assim, pô, professor, mas é tão gostoso assim? Não é tão, né, porque você tem que publicar tanto, tem que ter fator de impacto, a CAPES te fala sobre isso, o programa de pós-graduação fala que você tem que orientar mais, que não tem a defesa, o estudante pede para comprar não sei quantos R$1.000 de reagente, você não tem dinheiro. Então, assim, o dia a dia, você acaba até esquecendo um pouco dessa curiosidade, porque o dia a dia é muito duro, né? Mas é o que nos move, né? O que nos move é justamente essa curiosidade, essa paixão, né, por conhecer coisas novas, né? E a gente não faz ciência sem estagiário, né? Sem bolsista de iniciação científica, isso é muito comum, né? Isso nasceu aí dentro da Cândido Torres, a gente ter os estudantes do curso técnico que acompanhavam os projetos de pesquisa, depois os estudantes de iniciação científica, os estagiários. Posso ficar aqui um pouquinho, pessoal, acompanhando aqui o projeto? Pode. Então, isso também é fundamental, né? A ciência, ela vai aí, né? Ela precisa ser fundamentada, é uma técnica muito difícil, muito demorada, então, também valorizar aí todos os cientistas que já foram um dia estagiários, né? Bem, o nosso tema de pesquisa, ele recai sobre um processo, né, na verdade, uma operação unitária, né, que é secagem. E por que eu chamo ela de uma operação unitária? Na verdade, não sou eu, né, ela é classificada como uma operação unitária, porque existem princípios físicos que regem o processo de secagem, existem modelos matemáticos, né, que vão descrever esse processo a partir desses princípios físicos, e esses princípios físicos e esses modelos matemáticos, eles podem ser aplicados em diferentes áreas do conhecimento. Então, eu posso trabalhar com spray dryer para secar cerâmica, posso trabalhar com spray dryer na indústria farmacêutica, posso trabalhar com spray dryer dentro da indústria de alimentos, que é o nosso caso, a gente pode trabalhar com spray dryer dentro da indústria de detergentes. Então, como o princípio ele é o mesmo, né, ele se repete, né, e as equações matemáticas, os modelos matemáticos também se repetem, né, à medida que você só precisa fazer pequenos ajustes, né, aos atributos das matérias-primas que você vai trabalhar, ele é considerado uma operação unitária. E dentro dessa operação unitária, existem diferentes técnicas de secagem. Então, poderemos fazer secagem por liofilização, por leito de espuma, enfim, você pode seguir uma linha de processos de secagem, e a gente destaca um deles, que é o que a gente vai falar praticamente a apresentação toda, que é a secagem por spray dryer, né? É um tipo de equipamento que a gente usa para secagem. Se você pensar no spray dryer, ele é, em analogia, um secador de cabelo, né? Então, quando você, né, vai secar o seu cabelo molhado, você começa a secar o seu cabelo, e você vai secando, a água vai evaporando, então você tem uma corrente de ar quente, né, contra, né, uma partícula, né, imagina a sua cabeça aí como uma partícula que está envolta por água, né, ou que tem água que sai do interior para a superfície dessa gotícula, e o ar, então, né, transfere energia na forma de calor, e ele é veículo para que a água saia junto com o ar. E a hora que você começa, né, a secar aquela região do seu cabelo seu couro cabeludo começa a queimar, você sabe que você já secou aquele lugar, você vai para outro lugar. Então, isso mostra que durante grande parte da secagem, como é a secagem do seu cabelo, você não esquenta a sua cabeça, né? Você está com o secador lá, tá a 120, 130, 140 graus de temperatura o ar. Se você fizer isso na sua mão, a sua mão queima, mas você faz na sua cabeça, né, com o cabelo molhado, e na sua cabeça não queima, né? Então, o princípio que está acontecendo ali é que você está transferindo energia, e essa energia está sendo usada para evaporar a água, está sendo usada como calor latente de evaporação. Então, a sua cabeça, que está associado, né, a essa película de água ao redor, ela não esquenta. Então, é esse o princípio básico que acontece dentro do equipamento, né? As gotículas de leite, de soro, né, de concentrado proteico, do material que a gente joga dentro do spray dryer, elas vão, né, receber energia numa temperatura muito alta do ar, mas as gotículas praticamente não mudam a sua temperatura. Na verdade, elas ficam o que a gente chama de temperatura de bulbo úmido, né? E perto aí de 45 graus Celsius. Na fase final da secagem, hora que começa a faltar água, aí sim a temperatura começa a aumentar. Isso é importante, esse princípio físico, né, muito rapidamente explicado para vocês, porque o processo de secagem por spray dryer não substitui tratamento térmico.
né? Então, sobrevivem micro-organismos no processo de secagem. Inclusive, hoje, uma das pesquisas que eu vou mostrar para vocês, uma linha de pesquisa que se faz no mundo todo, é justamente essa, é tentar substituir produtos que são obtidos classicamente por liofilização por processo de secagem em spray dryer, né, visando basicamente, né, diminuir custo de produção. Liofilização é muito caro, ganhar em produtividade. Liofilização é feita em batelada, spray dryer é processo contínuo de produção e equipamentos de tamanho muito maior. Então, para alguns tipos de produto, isso vem se justificando hoje, né? E associado a um conhecimento de microbiologia, para você estressar o micro-organismo antes do processo de secagem, de diversas formas diferentes. Cada micro-organismo reage de uma forma distinta e vai criando mecanismos, né, celulares para acabar sobrevivendo, né, ter maior taxa de sobrevivência ao processo de secagem. Isso tem sido muito estudado. Então, essa é uma das pesquisas, né, que vem sendo feitas hoje no mundo, usar secagem para secar bactérias, né, ou secar produtos que tenham bactérias ali dentro. Então, esse é o princípio básico, e em cima do princípio você já tem uma linha de pesquisa, tá? A secagem, ela pode ser aplicada a diferentes produtos. Então, ali tinha leite em pó, aqui tem soro de leite em pó, e o que a gente coloca aqui como apenas exemplo, né, é que a secagem não acontece sozinha. O que eu estou querendo dizer com isso? É impossível, né, ou quase impossível, você estudar a secagem isolada, né, sem entender o que acontece para trás e sem entender o que acontece para frente, né? Atrás do processo de secagem tem muita coisa, né? Então, como esse esquema aqui mesmo mostra, tem separação por membrana, tem tratamento térmico, né? Eu tenho um processo de evaporação a vácuo que é determinante para que a secagem ocorra de forma correta. A gente pode ter ou não uma etapa de cristalização. Então, estudar a secagem significa que você precisa ter um conhecimento de tudo isso que vem atrás, porque tudo isso vai afetar o que vai acontecer, ou a sua pesquisa, né, dentro da área de secagem em spray dryer, tá? Bem, diferentemente de outros tipos de produto, a secagem, ela depende muito do equipamento, da engenharia. Então, esse é o primeiro ponto de partida para as pesquisas, né? Vamos fazer uma pesquisa em secagem. Ok, essa pesquisa precisa ser aplicada dentro da indústria. A indústria demanda essa pesquisa, ela tem uma necessidade. Um exemplo, em 2014, 2015, teve um boom no Brasil de pessoas querendo produzir leite em pó zero lactose, né? Um boom. Então, as pessoas queriam produzir leite em pó zero lactose. Joia, em escala industrial. Ok, como é que a gente faz essa pesquisa? Porque a escala industrial, né, a gente está falando de um volume, de um equipamento muito grande, né? Cada teste no equipamento desse, o custo é proibitivo. Aí vamos para a escala piloto. Ok, mas a escala piloto representa, né, o que eu obtiver de resultado na escala piloto, representa o que acontece no equipamento grande. Então, toda pesquisa em secagem, ela começa aí, né? Esse é o primeiro desafio que você tem que ter. Se o seu projeto, se o seu trabalho é para ter uma aplicação industrial real, você tem que saber se você consegue responder perguntas reais, né? Então, um exemplo, né? A gente já fez um trabalho com um estudante, que é professor, né, no IF, né, em Rio Pomba, que é o Kleuber. Eu vou até mostrar o resultado do trabalho dele aqui, que ele mostrava o seguinte: olha, se eu fizer um trabalho no equipamento piloto e fizer no equipamento semi-industrial, a diferença de capacidade isolante dos equipamentos faz com que eu não possa transcrever a temperatura que eu uso aqui para cá. Porque o equipamento pequeno, ele perde 25% da energia, né? Então, isso foi determinado. Quanto de energia você entra, quanto que ele perde para o ambiente. E o equipamento industrial perde 4%. Então, ora, se eu estou secando aqui em condições de secagem, né, que é um processo de troca de energia na forma de calor, eu determino a temperatura ideal que o ar entra e que o produto sai. É uma troca, né, de energia na forma de calor. Então, essa é a melhor condição. Se eu pegar esse resultado e colocar na escala industrial, vai fracassar. Porque aqui eu estou perdendo 25% de energia. Lá eu só perco 4%. Então, se eu trouxer esse setup e colocar aqui, vai sobrar energia. O meu equipamento não vai perder tanta energia. Provavelmente, eu vou dar um tratamento térmico mais excessivo ao material do que eu deveria. Então, esse é sempre o primeiro desafio, né? É uma pesquisa que ela tem um vínculo muito próximo com a engenharia. Eu dependo do equipamento. Então, entender esse scaling up, né, esse aumento aí de escala, ele é fundamental. Então, eu vou dar um exemplo, né, disso, né, que seria o seguinte: olha, a gente pode fazer uma pesquisa, né, num spray dryer igual esse daqui, que é idêntico ao que existe hoje dentro da Cândido Tosse, de vocês é um pouco mais moderno, né, ele foi melhorado,
que é um spray dryer nacional, da LabMac, né, um fabricante nacional, e aqui eu consigo evaporar 1 kg de água por hora. Mas aqui eu perco 25% de energia para o ambiente. É uma realidade. Mas eu posso fazer algum estudo aqui? Na verdade, a pergunta melhor é para o pesquisador, né? Que tipo de estudo eu posso fazer na área de secagem nesse equipamento que me dá uma resposta que pode ser usada na indústria? Você acabou de ver, pelo exemplo que eu te dei, que se for um estudo de otimização, né, temperatura de entrada, saída, vazão de ar, né, umidade absoluta, não vai dar certo. Não vai dar certo porque tem diferença de design do equipamento, tem diferença de isolamento do equipamento. Mas, se for fazer um estudo de adesão de pó dentro da câmara, eu consigo fazer essa transferência. Então, observa que, nesse caso, essa estratégia de pesquisa vai me dar uma resposta. Tá? Aí eu subo a escala, vou para um equipamento, o equipamento Gaia, né, chama Minor, esse equipamento, ele é um equipamento difundido no mundo inteiro. Se você pegar os artigos, né, de secagem, você vai ver que a grande maioria dos laboratórios de secagem no mundo trabalham com esse equipamento, que é um equipamento um pouquinho maior do que esse, né, 5 vezes maior a capacidade evaporativa, mas já é um equipamento, né, que o teto sai, você consegue fazer uma limpeza mais fácil, já tem um design mais parecido com o equipamento industrial, já tem um isolamento térmico maior, então já me dá uma resposta interessante, né? Que resposta esse tipo de equipamento me dá? Olha, aqui eu já consigo fazer tanto o estudo da adesão, que o equipamento pequeno me dá, como também eu consigo já começar a pensar em otimização, porque o isolamento aqui é muito parecido, né? Tem a mesma qualidade do equipamento industrial. Então, o que eu otimizar aqui, talvez eu consiga transferir para lá. Excelente. E aí a gente aumenta a escala, né? Esse aqui é um spray dryer da Gaia também, é uma planta piloto, chama Minor Production. O Instituto Cândido Torce tem um exatamente igual, esse é o de Viçosa, né, da UFV, vocês têm exatamente um desse na Cândido Torce, muito mais, condições muito melhores, né, que ele foi reformado. E para que eu vou usar esse equipamento, né? Qual que é o nível de pesquisa que te interessa? É quando o cliente já passou por essas duas. Quando a empresa já veio com um projeto e falou assim, bem, eu já estudei adesão, já deu uma ideia. Beleza, vamos mexer na formulação, já ajustei a formulação para adesão. Agora eu quero ter uma ideia de qual seria a melhor condição de secagem, né? Beleza, conseguimos otimizar isso aqui. Agora, meu jovem, eu preciso de pó. Porque eu preciso mostrar para o P&D, eu preciso mostrar, né, para um monte de gente dentro da fábrica, a gente precisa fazer análise sensorial, a gente precisa de pó, eu preciso de 5 quilos de pó, eu preciso de 10 quilos de pó, 20 quilos de pó. Então, quando você chega nessa necessidade, que a pessoa precisa de amostra, né, significativa do produto para tomar uma decisão dentro da fábrica, aí eu preciso desse tipo de equipamento. Tá? Então, observa que a pesquisa em secagem, né, eu ia falar concentrados e desidratados, mas em secagem, ela começa aqui. Você tem que escolher que resposta você vai entregar para esse projeto, para essa demanda, para essa hipótese científica, né, que você está trabalhando, e escolher qual tipo de equipamento ou de estratégia que você vai acabar utilizando. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo disso. Né? Isso que aconteceu em 2014, 2015. De repente, o Brasil começou a querer trabalhar com leite em pó zero lactose. Bem, ninguém sabia trabalhar com leite em pó zero lactose. Existia uma patente da Arla Foods, né? Então era uma patente, a gente não tinha acesso, que falava sobre o processo de secagem. Eles já tinham depositado essa patente na época, ela ainda estava em vigor, hoje ela já caiu. E pouquíssima informação, né? Tinha um artigo publicado na literatura internacional e que os autores no final do artigo falavam assim, leite em pó zero lactose tem que ser mantido refrigerado. Assim, era um negócio completamente doido, né? Como é que a gente ia virar para a indústria e falar o seguinte, olha, dá para fazer, mas tem que colocar o leite em pó na geladeira. Então, não tinha, né? Então, tinha que começar de algum lugar. Então, olha, tudo indicava que esse produto ia aderir muito na Câmara. Então, vamos fazer um primeiro trabalho de adesão. Né? Então, esse artigo que está aqui é fruto do mestrado profissional, né, de um ex-aluno da Cândido Torce, né, ex-professor da Cândido Torce, que hoje atua associado com o professor da Cândido Torce, que é o Jansen, que ele foi orientado pela professora Renata, né, no mestrado dele, e o trabalho do Jansen foi simples. Falou, Jansen, você vai para o menor spray que a gente tem e mostra aí o que acontece quando eu mudo, né, a hidrólise. Então, qual era a hipótese do trabalho? Eu mudo a intensidade da hidrólise, então eu hidrolizo cada vez maior quantidade de lactose, e isso deve ter um impacto na adesão. Essa era a hipótese do trabalho dele, e é isso que as figuras mostram. Então isso aqui foi feito no spray pequeno, no menor spray. Aí você tinha foto aqui de 0% de hidrólise, 25%, 50%, 75% e 100%.
para a informação que a gente precisava gerar, estava muito claro. Né? Olha, à medida que você vai aumentando a hidrólise, o produto vai aderindo cada vez mais na câmara, vai tendo cada vez mais reação de escurecimento não enzimático e na microscopia eletrônica você vê que o pó vai aglomerando também, ou seja, ele está tendo um processo de caking, né, que a gente chama, ele vai, né, sofrendo um processo de empedramento. Então, no equipamento pequeno, essa resposta foi dada, ela já conseguia atender, tá? Mas a gente não conseguia fazer nenhum tipo de otimização. Então foi feito um trabalho na sequência, em parceria com o pessoal da França, do INRAE, que foi fazer o mesmo projeto, né, que tinha sido feito pelo Janssen no equipamento minor, né? Então no equipamento deles. E os resultados, ó, né, começou a trabalhar com otimização. Então, muito parecido com o resultado do Janssen de adesão. Então, observa que usar o pequeno para adesão me dá um resultado muito parecido no equipamento de médio porte. Então, nesse equipamento, o que a gente fez foi fazer um trabalho de otimização de condições de secagem. Né? Feita essa otimização de condições de secagem, a gente passou, então o que aconteceu aqui na Minor, né? Então aconteceu nesse equipamento, a gente passou, no caso, né, na França, eles têm uma estrutura que eles chamam de Bionov, que é um equipamento, né? Esse equipamento também é deles, né? Que eles ficam na plataforma deles. Eles têm um equipamento industrial, é o menor equipamento que a GEA vende hoje, é um equipamento de catálogo. Você compra esse equipamento para colocar na sua indústria, né? É um equipamento que ocupa aí 3 andares do prédio da Bionov. E esse equipamento é um equipamento que tem fluidizador externo, fluidizador interno, retorno de finos. Ele foi montado para simular qualquer condição, né, que você encontraria, ou as principais, né, condições que você encontraria em equipamento industrial. Então, observa que aqui é o ponto final. Esse aqui é praticamente o equipamento industrial. É o menor equipamento industrial de catálogo. Então, esse trabalho foi pegar as condições que estavam aqui, secar nesse equipamento e ver o que acontecia. O que é interessante, né? O trabalho que foi feito, né? Foi um trabalho com leite, com soro, produtos hidrolisados. Então, a gente tinha interesse de secar soro hidrolisado, secar composto lácteo, né? Metade soro, metade leite, secar só leite, né? Adicionando diferentes substâncias estabilizadoras, maltodextrina com diferentes dextrose equivalentes, usando sempre o equipamento, né, grande, o equipamento industrial, e o equipamento pequeno, né, o minor, e usando condições de secagem diferentes. Então a gente usava, né, condições de temperatura de entrada e de saída, simulava em um, simulava no outro, simulava em um, simulava no outro. E aí foi vendo aqui, nesse projeto, né, com as repetições, o que era impossível, ficava em vermelho. Então, por exemplo, secar soro hidrolisado, independente se é no piloto, né, ou se é no equipamento industrial, nenhuma das condições de secagem que a gente conseguia era possível. Grande adesão, grande empedramento. Né? Só existia uma condição, usando 40% de maltodextrina, né, no spray industrial, porque a gente consegue ter mais recurso, né, de secagem, mas o produto se tornava pegajoso, então também não era uma boa resposta. Então aqui é um exemplo de um trabalho que você começa no spray pequeno, passa para o spray, né, menor, para trabalhar com otimização e acaba chegando numa escala industrial. E aquilo que já foi previsto lá no trabalho do Janssen acontecia na câmara industrial, em pedra. Né? Aqui é uma condição de secagem, que eu coloquei a foto aqui para vocês. Esse dia a gente já estava secando há 2 horas nessa condição de secagem, e aí nós mudamos a temperatura de entrada em 10 graus Celsius. A gente aumentou a temperatura de entrada para 10 graus Celsius. Né? Abrimos a câmara de secagem 20 minutos depois, virou isso aqui. Então, depois de 2 horas, estava nessa forma, aumentamos 10 graus a temperatura, abrimos a câmara para ver, já estava nessa condição. Então, você vê que a adesão, né, ela respondeu muito à temperatura de entrada. Trabalho previsto lá pelo equipamento pequeno do Janssen. Então, esse é o primeiro ponto de partida, escolher a estratégia, né, do equipamento que você vai trabalhar. E dentro desse raciocínio, o que se vê muito hoje são trabalhos como esse da Érica, que foi uma estudante nossa de doutorado dentro do grupo, que hoje trabalha no P&D da Christian Hansen, né, que foi uma estudante brilhante que a gente teve, que ela trabalhou justamente nessa filosofia de pesquisa. Olha, ela trabalhou com concentrados. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com secagem? Tem tudo a ver com secagem. Né? O trabalho dela foi o seguinte, ela tinha à disposição dela, né, onde ela fez o trabalho, né, no INRAE, ela tinha um evaporador industrial, um evaporador, na verdade, semi-industrial, que foi projetado pela GEA para simular um processo industrial. Então, tinha exatamente esse equipamento lá. E tinha um rotaevaporador. Esse que a gente tem em laboratório, rotaevaporador. E aí, fazer um ensaio no equipamento que ele é semi-industrial é caro,
né? O industrial é ainda mais caro, né? Mas ali ele é caro, eu gasto uma quantidade imensa de água, gasto uma série de soluções de limpeza, gasto energia elétrica, então existe um gasto para essa pesquisa. Dependendo do que você quer responder, e é isso o trabalho que dela mostra, você pode fazer o trabalho no rota evaporador, né, vários trabalhos aqui, otimizar os melhores resultados e só esses resultados passar para o equipamento semi-industrial. Então, qual que era a hipótese do trabalho dela, né? A hipótese do trabalho da Érica era o seguinte, olha, você pode usar o equipamento de laboratório, o rota evaporador, como um simulador, né, do processo de evaporação a vácuo, né, de película descendente, equipamento tubular, né, montado para isso, né? Para quais propriedades? Aonde elas são equivalentes? Então, ela fez esse estudo para leite condensado e para leite concentrado para secagem. E traz informações importantíssimas, por exemplo, densidade, tensão interfacial, né, taxa de molhagem, não muda. Então, se ela usou o rota evaporador nas condições que ela trabalhou, se ela usou o evaporador semi-industrial, né, de película descendente, não mudava. Mas o custo do projeto, né, o custo ambiental, né, tudo diminui assim imensamente. Então, esse trabalho é bastante importante, porque se eu quiser fazer um processo de secagem posterior, como tem etapa de evaporação antes, eu posso simular muita coisa no rota evaporador, né, isso simplifica muito a nossa pesquisa. Tá? Então, esse foi o trabalho, né, uma dessas estratégias de ver qual que é a melhor condição de equipamento ou qual o melhor equipamento para a resposta que você precisa, tá? Só como curiosidade, os spray dryers que a gente tem no Brasil hoje, eles são monitorados, né? Então você tem aqui as fábricas todas, né? Você entra lá no site, você encontra, mostra a fábrica por cima, e aqui em amarelo também tem as plantas piloto, né? Então tem a da Cândido Torces, tem a da Universidade Federal de Viçosa, tem a da UFJF, então você consegue achar isso hoje para saber aonde fazer um processo de secagem, né? Bem, então, visto aí que a engenharia é um ponto de partida para essas pesquisas, né, para a estratégia da pesquisa, a gente vai tentar enxergar dentro do equipamento agora. Então, olhando dentro do equipamento, você tem uma imagem, né, do equipamento aberto, acontece muito isso nas aulas da Cândido Torces, né, você liga o atomizador e abre para os estudantes verem, né, as gotículas sendo formadas, que é isso aqui que está acontecendo. O que acontece ali dentro, né? Se eu quiser fazer uma pesquisa agora, entender o que acontece nessa etapa de secagem, ou seja, eu quero olhar a minha operação unitária agora, né, no aspecto dos princípios físicos, né? Que pesquisa eu posso fazer olhando esses princípios físicos? Que respostas isso traz para dentro da indústria, né? Então, normalmente, eu vou passar isso aqui muito rápido, não vou apresentar isso, né, não é uma aula de secagem, né? A gente trabalha com os princípios físicos, eles são descritos, né, pelo diagrama de Mollier, que está aqui, né? E a gente tem, na verdade, que estudar o que acontece com o ar. A gente não tem muito como monitorar o que acontece com o nosso produto dentro do spray dryer. Com o ar a gente consegue. Então, eu consigo monitorar a temperatura do ar de entrada, consigo monitorar a umidade absoluta, a umidade relativa, eu consigo monitorar do ar que sai a umidade absoluta, a umidade relativa. Então, a pesquisa, nesse momento, a gente precisa aprender a conversar com o ar, né? Conversar em que sentido? O ar literalmente conversa com você. Aí você fala assim, professor, como assim? Né? Que ideia é essa? A ideia é o seguinte, o ar tem propriedades termodinâmicas, né? Quando ele entra dentro do spray dryer, a gente destaca a temperatura, umidade absoluta e umidade relativa. Então, ele tem essas três propriedades, quando ele entra dentro do processo de secagem. Nós podemos medir essas propriedades com um termohigrômetro. Joia. Ele passa por um processo de transferência de energia e de massa, ele transfere energia e recebe massa, que é a água que ele tira do seu material. Então, existe uma transferência de energia e uma transferência de massa, e sai do seu sistema. E a hora que ele sai do seu sistema, como ele transferiu energia, a temperatura mudou. Então, ele tinha uma temperatura de entrada, ele passa a ter uma temperatura de saída. Como houve uma transferência de massa e o ar foi o veículo para receber essa massa, as propriedades, umidade absoluta e umidade relativa também mudam. Então, observa que ao comparar a propriedade na saída com a propriedade na entrada, essas três propriedades, o que o ar está tentando te dizer é o que aconteceu dentro da câmara de secagem. Então, as pesquisas vão para esse sentido. Monitorar as propriedades do ar e, a partir daí, fazer inferências sobre o que acontece dentro da câmara de secagem, né? Então, dentro desse raciocínio, a gente pode ter uma linha de pesquisa que acontece no mundo inteiro, a elaboração de softwares, né, para tentar modelar o que acontece ali dentro.
Então, isso aqui é um deles, é o DryCalc. Ele é um software que a gente tem as características, né, do material de entrada. Então, por exemplo, vazão, extrato seco, temperatura, calor específico do leite, né, a massa de sólidos na entrada. Tem as características do ar ambiente. Tudo que está em amarelo nesse software é informação que você mede e adiciona para o software calcular, né, para o aplicativo calcular. Então, temperatura ambiente, a umidade relativa, então ele faz aí todos os cálculos, né, de massa, de densidade, de vazão que você coloca no equipamento, características do ar de entrada, então temperatura, umidade, e você vai ter as características do produto de saída e do ar de saída. A partir daí, o que o software calcula para você? Quanto você está perdendo de energia, qual que é o consumo, né, que você está tendo de energia, qual que é a perda mássica. Então, eu tenho um balanço de massa teórico, e a hora que eu vejo o que está acontecendo no equipamento, eu tenho um valor mais baixo. Ora, se eu tenho um valor muito mais baixo do que aquilo que eu estava considerando teórico, será que eu não estou tendo adesão dentro da câmara? Será que o produto não está saindo, né, pelo sistema de ciclone ou de filtro de manga, que deveria recuperar o pó? Então você começa a se perguntar, tem alguma coisa acontecendo, né? Então você consegue ter monitorar, né, a eficiência do processo, né, a capacidade de produção, capacidade de alimentação. Então esse tipo de ferramental, ele é muito utilizado para pesquisa, para você fazer comparações. Então, eu tenho uma tecnologia tradicional, vou alterar essa formulação, o que isso vai impactar na secagem? Né? Qual que é a consequência disso para a secagem? Então, se você olhar aqui, por exemplo, eu tenho aqui temperatura do ar de entrada, 170, mudou a umidade absoluta para 1 grama. Né? Aqui no slide anterior, é a mesma temperatura de entrada, mas o ar mudou, hoje está mais úmido, e eu não tenho desumidificador. Então, o que o software está querendo dizer para você? Olha, a umidade absoluta hoje está mais alta, o ar está entrando carregando mais água. Aqui o ar está carregando muito menos água. Então o equipamento fala o seguinte, olha, na condição que você está aqui, ó, você está a 68% da capacidade de alimentação e 65% da capacidade de produção. Se o ar entrar mais seco, você fica a 44% da capacidade de produção. O que o software está te falando? Você pode aumentar a vazão. Pode mandar mais produto para dentro da câmara, porque a hora que o ar está mais seco, ele está conseguindo secar mais. Você está ficando mais distante do máximo que o equipamento consegue te oferecer. Então, com isso, você tem previsões, né, de rendimento, de eficiência de câmara, de capacidade de produção. Então, essa é uma linha de pesquisa que acontece no mundo inteiro. Vai tendo softwares que são mais complicados, softwares que vão sendo mais simples, né? Então vai depender da complexidade e resposta que você quer. 2 exemplos de trabalho nessa linha, que a gente fica tentando monitorar as propriedades do ar. O primeiro foi um trabalho feito aí também com essa equipe francesa, que estava tentando estudar um leite muito específico, né? Leite de camelo, né? Porque, né, o Ahmed, que é o autor principal do trabalho, né, que era o estudante de doutorado, ele, no país dele, tinha uma necessidade muito grande, é o principal leite que é produzido lá, e tem 0 de literatura científica. Então ele queria saber o seguinte, olha, o que acontece se eu mudar a temperatura do ar de saída, né, em algumas propriedades, como o teor de gordura livre que eu tenho no meu produto. Então, isso aqui foi, né, o trabalho que ele fez nessa linha de tentar conversar com o ar e entender o que está acontecendo ali dentro. O outro trabalho que eu já havia falado com vocês hoje, né, um trabalho do Kleuber, que é um trabalho bastante elegante do doutorado dele, que foi um trabalho que ele caracterizou, né, por balanço de massa, por balanço de energia, os spray dryers que a gente tinha dentro do laboratório. E a partir dessa caracterização, né, ele sedimentou, né, a estrutura de raciocínio, que depois acabou gerando software, para que todo esse trabalho pudesse ser feito dali para frente. Então foi essa tese de doutorado, né, que possibilitou esse tipo de trabalho. Né? Continuando nessa linha, né, você tem o mesmo trabalho, uma sequência do trabalho. Na verdade, eu acho que eu apresentei ele 2 vezes, né? Desculpa, ele apareceu 2 vezes, é porque eu queria mostrar esse gráfico aqui. E eu coloquei o trabalho errado. Tá? Então, olha só, aqui deveria estar o trabalho da Tatiana Fialho, né, que foi uma estudante de doutorado, que hoje está na Tate Lyle. Ela fez exatamente o mesmo trabalho anterior, que era o trabalho aqui com ele, só que eu coloquei errado, só que ela fez para leite em pó 0 lactose. Então, uma vez que o Jansen fez o trabalho que mostrou como que adere na câmara, depois foi feito o trabalho fora, né, para tentar fazer esse aumento de capacidade. A Tatiana se debruçou em mudar as condições de secagem e ver qual que seria o efeito para a adesão do produto. Então, esse gráfico aqui não corresponde ao título, né, mas aí fazendo justiça ao trabalho da Tatiana, foi isso que ela trabalhou. Também um exemplo de trabalho
dentro dessa linha, tá? A ideia total dessa história toda é que quando você pensa em secagem, né, a gente deveria, né, vou voltar aqui, a gente deveria pensar em secagem de uma forma mais ampla. O que significa isso? Né? Eu tenho aqui o meu pó no centro, esse é um slide do Pierre Schuck, né, que é uma referência mundial aí na área de secagem, que trabalhava no INRAE, né, hoje está cedido aí, está trabalhando um tempo na iniciativa privada, está na Lactalis da França. E o trabalho o slide que ele tenta mostrar é o seguinte: olha, antes de você pensar em operação unitária, em produção, em tecnologia, você tem que começar de trás para frente. O que significa começar de trás para frente? Olha, a primeira pergunta que se faz é o seguinte: qual é a funcionalidade que você precisa desse produto desidratado? Como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai fazer uma pesquisa com WPC, tá? Então, concentrado proteico de soro. Então, a gente vai pegar soro, passar na membrana de ultrafiltração, vamos determinar o teor de proteína que a gente quer nesse produto e vamos aí depois fazer o processo de secagem. A primeira pergunta que ele te faria, ele levantaria a mão e falaria assim: tá, mas para que você quer esse WPC? Aí você vai falar assim: ué, como assim? Ué, porque dependendo da finalidade que você quer, a gente pode trabalhar toda a tecnologia para ele ter funcionalidades diferentes. Eu posso pensar no WPC que eu vou utilizar para fabricar, por exemplo, um produto fermentado, que eu quero ganhar viscosidade, e eu posso pensar no WPC que eu quero usar dentro de um sorvete para reter ar. Aí você pergunta, mas tem diferença? Tem toda a diferença. Né? Porque um produto que eu quero ganhar viscosidade, eu tenho que minimizar a desnaturação. Então, tudo que vier para trás tem que ser pensado para minimizar a intensidade de tratamento térmico. Opa, então isso vai me dar um tipo de WPC. Né? Mesmo que eles tenham a mesma especificação, tá? Mesmo teor de proteína, mesma umidade, mesma atividade de água, tudo igual. Mas se eu mudei o histórico de tratamento térmico, isso dá uma capacidade para ele. Se eu intensifico o tratamento térmico e a proteína está mais aberta, ela tem maior capacidade de diminuir a tensão interfacial. Então isso vai favorecer a produção de sorvete. Então observa que saber qual é o objetivo da sua pesquisa, né, qual que é o objetivo daquele produto que você está pesquisando, é fundamental. Você tem que começar nesse ponto. E depois, quais são as condições de reidratação que você precisa nesse material? Como assim? Ué, é muito fácil. Eu vou produzir um produto que ele vai ser reidratado numa indústria, que tem um equipamento de reidratação, tem uma linha de reidratação, eu não preciso me preocupar com, né, aglomeração, instantaneidade, né, não preciso me preocupar com isso, porque eu vou ter um equipamento e uma linha de processo para poder fazer isso. Agora, pensa em fórmula infantil. Né? Fórmula infantil. Imagina o cenário. Né, 3 horas da manhã, criança acorda aos berros, né, e você não sabe muito o que está acontecendo, nem quem é você levanta, né? A criança está na fase de tomar fórmula, ou talvez nunca amamentou, enfim, obviamente a amamentação é o que a gente preconiza, o mundo inteiro preconiza, mas muitas crianças, né, tomam, e também você tem a fase de 0 a 12, né, que muitas crianças também tomam a fórmula infantil, e aí, vou dar a fórmula infantil, você levanta zonzo, prepara a água, coloca a fórmula, faz 3 vezes com a mamadeira assim, tucha na boca da criança. O que você espera? Que a fórmula infantil seja completamente solubilizada. Você não consegue cogitar a possibilidade, né, de ter um grânulo que vai entupir o bico da mamadeira. Não é isso? Então, para a fórmula infantil, né, solubilidade é ponto principal de qualidade. Né? Claro, tem todos os aspectos nutricionais, a gente não vai discutir isso. Né? Esse ponto tem discussão aqui agora. Mas em termos de propriedade do pó, ele precisa ter uma reidratação assim, extrema. Né? Ele precisa reidratar em água fria, água quente, do jeito que tiver. Ele precisa reidratar aí com poucos movimentos. Né? Então, eu preciso ter essa informação para saber que pesquisa, que estratégia, como que eu vou desenvolver esse produto. Tá? Obviamente, isso está ligado às condições de reidratação. Então, em que condições eu tenho? Tem equipamento, vai ter temperatura, vai ter água quente, isso vai ser misturado dentro de uma formulação que já tem leite, já tem açúcar, é um achocolatado, o que é? Né? Então, eu preciso ter essa informação para desenvolver o pó. Segundo ponto, né, de foco que a gente precisa saber, pensar ou cogitar antes de ir para o estudo, né? Estabilidade. Né? Como assim? Ué, como é que você vai conservar o seu produto? Ué, professor, vou conservar pó, né? Pó você conserva fora da geladeira e acabou, né? Não acabou não.
Não acabou, né? Como assim? Ué, o produto fechado, ele pode sofrer, né, modificações fechado em embalagem. Nem vou cogitar a embalagem aberta. O produto fechado, desidratado, dependendo da temperatura ambiente, ele pode sofrer modificações fisicoquímicas. A principal dela, né, que a gente chama na indústria de empedramento, mas dentro da literatura científica, é um processo de transição vítrea de substâncias que estão no estado amorfo e que vão atingir o estado cristalino. E aí você tem aquela conversa, né, que a gente ouve muito na fábrica. Ah, mas o pó saiu daqui, estava ótimo. Chegou lá no cliente, viu que chegou uma pedra. Ele não conseguiu nem abrir, né, solubilizar. Por quê? Porque no transporte não houve o cuidado necessário com a temperatura do pó. Né? Ou nos galpões de estocagem, né? A gente já viu muito isso acontecer, né? O produto que fica próximo do teto, né? Que é muito quente em determinadas épocas do ano, vira uma pedra em cima. Né? Aí você vai tirando aqueles blocos de produto de cima. Então, quais são as condições que o produto vai ser submetido? Para a gente ter uma ideia do que a gente tem que fazer para trás. Porque se o produto tem uma tendência à adesão, a empedramento, eu preciso ter todo o entendimento desse conhecimento de transição vítrea, de formulação, né, de condições de processo para conseguir produzir esse produto. Tá? Então, vem aqui as condições de estocagem. Depois, eu preciso saber quais são as propriedades bioquímicas do meu material. Né? Como assim propriedades bioquímicas? Olha, se eu tenho lactose no meu leite, ele tem um comportamento durante a secagem. Se eu só hidrolisar a lactose, né, eu não mudei nada. No restante do material não muda absolutamente nada. Eu só coloco uma enzima, hidroliso a lactose em glicose e galactose. Se eu fizer essa pequena modificação bioquímica, muda tudo. Com tudo, assim, tudo. Todo o processo de secagem muda. Então eu preciso entender isso. Né? Eu tenho alguma modificação, né, física, nas propriedades físicas do meu material, a viscosidade está variando, né? Eu vou colocar uma substância para ganhar, como existe hoje no mercado, né, leite em pó com fibras. Né? Isso é um mercado grande hoje. Né? Então eu quero produzir um leite em pó com fibras, um composto lácteo com fibras, né, para falar melhor o termo correto da legislação. Para fazer um composto lácteo com fibras é ótimo, eu ponho lá a fibra, mas e a viscosidade? Né? Será que você vai poder concentrar da mesma forma antes de secar? Você vai ter que levar isso em consideração. E as propriedades microbiológicas do seu material, né? Para um lado ou para o outro, de você não querer ter micro-organismos ali dentro, né, ou uma contagem muito baixa, ou você querer que os micro-organismos sobrevivam ao processo de tratamento térmico, se esse for o seu objetivo, né, o processo de secagem, né, todo aquele tratamento que ele vai sofrer ali dentro. Você pode estar querendo produzir um leite em pó com probióticos. Pode ser o objetivo do seu estudo. Então eu preciso entender essa microbiota, como que ela sobrevive ali dentro, conceito de atividade de água, efeito da temperatura de saída, né, na sobrevivência dos micro-organismos, efeito da atividade de água do pó, né, em diferentes atividades de águas na sobrevivência dos micro-organismos. Então você vai construindo aí um cenário de entendimento, tá? Para aí você chegar na produção. Né? Aí que você tem esse cenário, nessas condições de contorno, é que você vai voltar e vai pensar, beleza, qual é o equipamento que eu vou usar, quais equipamentos, né, como que eu vou fazer esse trabalho. Então, esse slide ele é bastante ilustrativo em relação a isso. Tá? Caminhando agora, né, para um terço final da nossa apresentação, manter dentro do horário, eu vou apresentar alguns artigos para vocês de diferentes trabalhos que têm sido feitos hoje dentro do grupo na área de secagem. Né? Então, não cometi um erro, não. Né? É o mesmo artigo, só que tem duas fotos diferentes. Esse é um artigo do João Pablo, né, também é ex-aluno aí da Cândido Torces, ele fez o doutorado lá na UFV e hoje trabalha na UFJF, no Departamento de Nutrição. E o João Pablo queria fazer o seguinte trabalho. Existia na literatura, né, um estudo de cinética de cristalização da lactose, mostrando que citrato de sódio aumenta a velocidade de mutarrotação. Era essa informação que o estudante tinha. Então, o estudante fez a seguinte hipótese: olha, se a presença de citrato de sódio, né, na solução aumenta a velocidade de mutarrotação, é de se esperar que em um ambiente onde a velocidade de mutarrotação é mais intensa, que eu consiga promover uma cristalização mais efetiva. Eu aumente a taxa de cristalização da lactose. Perfeito, essa era a hipótese dele. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com secagem? Tudo a ver com secagem, né? Porque a hora que você vai falar de produção de composto lácteo, que é um produto bastante produzido hoje no Brasil, né, existe como etapa tecnológica a opção de você cristalizar a lactose. E cristalizar a lactose significa diminuir
a adesão dentro do spray dryer. Significa aumentar a capacidade evaporativa do equipamento. Significa obter um produto que é mais estável durante o armazenamento. Ora, se ele tiver, né, a adição de citrato como um mecanismo para acelerar, né, intensificar a cristalização da lactose, ele tem uma alternativa de formulação para compostos lácteos que vai tornar a produção de compostos lácteos mais eficiente, produto aderindo menos e se conservando mais. Então foi esse o trabalho que ele fez no doutorado dele, e ele conseguiu comprovar, né, que nas adições de citrato, ele trabalhou com 005 e 01, você teve um aumento na cinética de cristalização. Você conseguia realmente, né, o que acontecia, que era relatado na química lá de soluções de lactose, realmente era transferido aí para o soro, né, no trabalho que ele fez. Então, essa é uma informação que foi importante, né, e mostra um tipo de trabalho de formulação que impacta a secagem. Tá? Esse trabalho ele foi baseado num trabalho anterior, feito dentro da própria Cândido Tosse. Então, são fotos aí do Instituto, tá? do refratômetro do Instituto, do cristalizador aqui do Instituto, né? E isso aqui é o soro antes da cristalização e o soro depois da cristalização, né? E aí, só para falar um ponto em termos de pesquisa, que é o ponto de adaptação. Se você pegar a literatura vai falar o seguinte: para você cristalizar soro, você precisa de um flash cooler. É um equipamento que trabalha com redução da pressão, aí o produto entra ali dentro, como a pressão está reduzida, a água evapora, aí instantaneamente, uma nucleação imensa, o produto cristaliza muito. Então esse é o princípio que está por trás. E aí a gente tinha, né, a estrutura da Cândido Tosse para trabalhar, e não tem flash cooler na Cândido Tosse, né? E aí como é que a gente fez? Né? Pegava um banho de gelo, né? Então isso aqui está, né, dentro de como é que chama isso mesmo? Uma bandeja, né, uma bandeja mais funda, lotada de gelo, né, gelo e sal e água. Você tirava do evaporador, colocava ali dentro e mexe cooler. Em vez de ser flash cooler, você começava a mexer o mais rápido que você podia para poder cristalizar. E os resultados eram semelhantes ao que acontecia no flash cooler, né? Então, a pesquisa tem muito disso, né? Você tem que adaptar, tem que pensar alguma coisa que você não tem exatamente a estrutura ideal que teria dentro da fábrica, mas a gente pode simular, né? A pesquisa tem essa capacidade de você simular. Então, esse é um exemplo feito aí dentro da Cândido Tosse de como isso é possível, tá? Você vai olhar para isso aqui e falar assim: professor, pesquisa de leite de cabra em pó, né? O Instituto Cândido Tosse, na década de 80, 90, produzia leite em pó de cabra. Tinha fila aí para comprar leite em pó de cabra do lado de fora, né? Eu vi muito essas filas lá, né? Inclusive eu vi muito fabricar esse leite em pó de cabra também, né? Isso é uma demanda da indústria, tá? Esse projeto aqui demandado por uma fábrica produtora de leite em pó de cabra. E qual que era a demanda deles? Assim: olha, nosso produto está com problema de solubilidade. A gente não está tendo uma boa solubilidade, não está tendo boa solubilidade, tem alguma coisa acontecendo, né? E conversa daqui, conversa de lá, a conclusão é simples, né, que gerou aí o trabalho. Toda a indústria de secagem, ela foi pensada para leite de vaca. Os equipamentos, a engenharia, tudo foi pensado para leite de vaca. Aí você pega leite de cabra, que tem propriedades diferentes do leite de vaca, e usa o spray dryer nas mesmas condições que você usa para o leite de vaca. Quem te disse que vai funcionar? Quem te disse que a pressão de homogeneização é a mesma? Quem te falou que a temperatura que você vai atomizar é a mesma? Quem te falou que a temperatura que você usa de entrada e de saída é a mesma? Né? Então, na hora que a gente pegava o leite em pó dele e colocava na microscopia eletrônica, várias partículas arrebentadas. Então, o que mostrou para a gente é que a intensidade de tratamento térmico, né, a condição que ele usava para secagem, estava sendo muito agressiva para esse tipo de leite, quando comparado ao leite de vaca. Estava tudo certo se ele estivesse secando leite de vaca, mas como mudou a matriz, você tem que mudar as condições de secagem. Então esse trabalho tentou justamente fazer isso, né, caracterizar o processo de secagem de leite em pó de cabra e fez uma extensão, porque trabalhou também com leite de cabra lactose hidrolisado. Né? Então, como uma alternativa para pessoas que, né, não têm intolerância à proteína do leite de vaca e tem alergia, né, à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Então seria uma alternativa, né? Talvez ela se encaixe bem com leite de cabra e talvez consuma um produto zero lactose. Então o objetivo do trabalho foi justamente mostrar e desenvolver isso, né? Então parece uma coisa boba, né? Mas estudar leite em pó de cabra é uma coisa que ninguém tinha estudado, você não encontra na literatura. Então, na sequência, né, também por uma demanda industrial, secagem de leite em pó de búfala.
né? Uma empresa também nos procurou, queria fazer um projeto, né? Uma coisa grande, e não tinha informação nenhuma. Qual que era a temperatura de entrada, como é que fazia, qual era o teor de sólidos. Búfala é muito mais complicado, teor de proteína muito alto, teor de gordura muito variável durante o ano. Então, você não tem nem como comparar, né? Porque leite em pó integral tem 26% de gordura, mas se eu secar o leite em pó, né, se eu fizer o leite de búfala em pó, ele dá 40 e tantos por cento de gordura, dependendo da época do ano que você seca. Não tem como eu comparar um produto que tem 40% de gordura com outro que tem 26%. Então, você já tem problemas de denominação. Então, esse foi um estudo tentando justamente, feito pelo Igor, né, que hoje é doutorando do laboratório com empresas, né, dentro do DAI, para caracterizar essa secagem de leite em búfala, que é uma coisa que a gente não tem na literatura. E tem hoje um trabalho em análise, né, numa revista, de um trabalho que a gente fez com ovelha, na sequência. Né? Então, a gente pegou aí leite de diferentes espécies e fomos fazendo trabalhos de leite de diferentes espécies. Tá? Outra linha de trabalho, né, de pesquisas que você encontra hoje pelo mundo todo, são pessoas que estão justamente tentando fazer isso aqui, ó, né? Caracterizar, né, e desenvolver tecnologia, conhecimento técnico relacionado a encapsulamento de substâncias bioativas. Né? Então, aqui está falando de cúrcuma, né? Então você vai fazer usando WPC para poder encapsular cúrcuma. Então, a ideia do trabalho era que cúrcuma é um antioxidante muito poderoso, segundo a nutrição, e quem pratica muita atividade física tem muita necessidade de um antioxidante poderoso e consome muito WPC normalmente. Então, se já existisse um WPC com cúrcuma, né, que tivesse ali dentro encapsulada, isso poderia ser um novo produto. Né? Então, essa foi a ideia do trabalho. Se o spray dryer, né, as condições de secagem, a matriz, que era a proteína, conseguiria proteger essa cúrcuma e que esse WPC tivesse aí um prazo de validade considerável com a cúrcuma presente ali dentro, né, com a curcumina ali, né, numa quantidade considerável, que não perdesse tanto essa curcumina. E a mesma coisa, a mesma natureza de trabalho, a mesma ideia de trabalho, né, pensando em compostos fenólicos, né, de jabuticaba. Então, isso tem sido muito pensado hoje. Você imagina eu conseguir fabricar, né, um leite em pó azul, né, para criança. Imagina um leite em pó azul, e esse azul veio de compostos naturais, né? Uma série de compostos ali, fenólicos, antioxidantes, uma série de outras substâncias, né? Então, de repente, vira aí o leite em pó do Homem-Fera. Enfim, você tem todo um trabalho de marketing, mas você tem toda uma base nutricional também. Então, será que o leite em pó tem essa capacidade, né, ou o WPC, ou um composto lácteo, de proteger essas substâncias? Como que eu faço para proteger essas substâncias? Começa lá no homogeneizador, né? Eu vou homogeneizar, eu vou mudar o balanço de proteína do soro com caseína. Então, a ideia do estudo é tentar criar mecanismos para encapsular compostos bioativos, né? Aumentar o valor agregado, aumentar, né, essa densidade nutricional desses compostos lácteos, tá? Nessa linha ainda de produtos, né, e de caracterizações, esse é um trabalho da Tatiana. Então peço desculpa, Tatiana, eu errei o seu slide lá atrás, mas aparece o seu outro artigo aqui na frente, né? Na verdade, esse é o segundo artigo dela na série, onde a gente queria estudar, justamente olhando dentro do spray dryer e dentro da partícula, né, o que acontece com o leite em pó lactose hidrolisado em termos de características físico-químicas. Então, tem uma glicação, então essa glicose, essa galactose, elas, né, se ligam à proteína, tem uma série de consequências de perda de solubilidade, mudança da estrutura do pó, né, como que o produto se conserva, e principalmente durante o prazo de validade. Então, ela fez esse trabalho justamente tentando caracterizar esse produto, caracterizar essa nova tecnologia. Então, observa que nesse tipo de trabalho, a gente está pensando no que acontece para frente. Né? Então, a secagem tem muito disso, né? O pessoal fala assim, secou bem? Assim, cara, secou bem. Então, tá beleza, acabou o projeto. Assim, não acabou. Mas por que não? Daqui a um ano, seu produto tem 2 anos de validade, tem 1 ano de validade. O que acontece daqui a 6 meses? Não sei. Pois é, então não tem jeito, então o projeto não acabou. Obter o pó é uma coisa, né? Entender o que acontece com ele durante o armazenamento é outra coisa. E todos os trabalhos hoje mostram que muita coisa acontece com o pó durante o armazenamento.
né? O armazenamento, apesar da gente imaginar que nada está acontecendo dentro do pó, nossa, tem proteína que está desnaturando um produto fechado, tem lactose que está cristalizando, tem gordura que está exudando e você tem aumento de gordura livre, tem um monte de coisa que acontece, às vezes tudo ao mesmo tempo, né? Então fazer esse entendimento do que acontece para frente também é fundamental, tá? Então é outra linha de pesquisa, tá? E aí eu vou fechar essa apresentação de artigos, entrar na fase final da apresentação com um artigo que a gente publicou recentemente de uma linha de pesquisa, né, que ela é muito grande no mundo como um todo, que é a linha de secagem de bactérias, né? Então, né, bactérias ácido-láticas, né? Isso aqui é um estudo muito feito, já deve ter uns 5, 6 anos, que o número de publicações nessa linha aumentou imensamente, e o objetivo aqui é produzir fermentos lácteos a partir da técnica de spray dryer, ou produzir produtos com compostos bioativos. Então vai tudo para essa linha, tá? E dentro desse artigo, eu selecionei essa figura, que não está, talvez tenha perdido um pouco de qualidade, mas só para colocar para vocês que a ideia dessa figura, né, para sintetizar essa parte de pesquisa, é mostrar todos os pontos, todos não, né? Não posso ter essa pretensão, né? Mas os principais pontos que você deve considerar ao fazer uma pesquisa com secagem de bactérias. Como assim? Olha, você tem que considerar qual é o micro-organismo, né? Qual é a composição e se tem algum tipo de alergenicidade associada. Quais são as propriedades físicas do concentrado que você vai jogar no spray dryer? Isso aqui tudo são artigos científicos que falam da importância desses aspectos para a secagem de bactérias. Aí eu chego no spray dryer, beleza. Quais são as condições de secagem? Eu vou usar modelos preditivos? Aí eu tenho vários tipos de modelos preditivos. Eu vou usar modelos que eu vou controlar o processo em tempo real? Aí eu tenho, né, vários tipos de análise em tempo real, software, termohigrômetro, balanço de massa de energia, análise de tempo de residência. Não, não é isso, né? Então, isso aqui são as condições de secagem. Aí eu venho para cá, joia, mas eu vou secar como? Em que tipo de equipamento que eu vou secar? Né? Porque dependendo do tipo de equipamento, né, eu vou ter produtos diferentes. E além disso, né, qual o tipo de adesão, né, bacteriana ou de sujidades que eu vou ter? Qual que é o fouling ou a formação de biofilmes? Então, tem trabalhos que mostram isso. Então, observa que aqui você vai ligando um monte de coisa. Força coesiva, envelhecimento, encapsulamento, e vai embora, assim. Todos esses são pontos que você deveria considerar ou deveria pensar quando fala de secagem de micro-organismos. Então, é uma relação de raciocínios científicos, né, para você estruturar e como fazer o seu trabalho. Perfeito? Bem, pessoal, então, chegando então na fase final, só mostrar para vocês o que a gente tem dentro de estrutura, dentro desse trabalho, desse grupo hoje de trabalho, essas 5 instituições, né? A gente tem, né, os liofilizadores aqui na universidade, homogeneizadores de alta pressão, homogeneizador asséptico, uma planta UHT que pode ser associada para a gente variar tratamento térmico, principalmente trabalho com fórmula infantil, um evaporador a vácuo, né, que veio da indústria farmacêutica, que é grande, consegue trabalhar com 10, 15 litros de evaporação a vácuo, e um spray dryer ligado é uma planta, um sistema de controle de umidade, né? Então, é uma estrutura que está disponível para pesquisa, né? Para quem está integrando aí esse grupo, né, essas 5 instituições, está à disposição, né, para a gente poder discutir. E qual que é a grande vantagem, né? Essa estrutura está toda associada a um potencial analítico, né? Então, no mesmo local, né, tem um HPLC, a gente tem feito muito estudo hoje para tentar identificar o grau de desnaturação das proteínas que acontece dentro dos produtos desidratados, para falar de microparticulação. Então, esse é um trabalho, né, que o HPLC é fundamental para isso. Analisador de tamanho de partículas, estudar pó sem ter um analisador de tamanho de partículas é muito difícil, porque ele mostra para a gente, né, o que era antes e o que ficou depois da secagem, né, como que as caseínas estão ali dentro, como que a gordura está ali dentro, né, se tem outros compostos sendo formados, então o tamanho de partícula nos dá uma boa resposta em relação a isso. Microscopia eletrônica de varredura, ela é bastante importante, né? E 2 espectrômetros Raman, que a gente usa muito para poder, principalmente, fazer estudo de validade do produto, entender como que a lactose se comporta no produto final, ou presença de fraudes dentro do material, tá? E, fechando a minha apresentação, o mais importante, na verdade, que a gente tem no grupo, né, é gente. Então, assim, em todo lugar, né, na Cândido Tosse também, em todos os lugares, o Rodrigo fala muito isso dentro do grupo, né? Se você tem 3 coisas que são fundamentais para fazer pesquisa, né? Dinheiro, estrutura e gente, né? Dinheiro não faz pesquisa sozinho,
Estrutura não faz pesquisa sozinho, mas gente faz. Né? Gente sem dinheiro, sem estrutura, faz. Com dinheiro, com estrutura, faz melhor, né? Mas é o mais importante. Né? Então, o que direciona as pesquisas em desidratados são os estudantes. Né? Então, eu coloquei algumas fotos aí do grupo, né, do pessoal de Viçosa, pessoal da UFJF, diferentes estudantes. É isso, assim, o grupo é o mais importante quando a gente pensa em pesquisa, né? É ele que consegue gerar pesquisa, né? É aquela criança que eu mostrei lá para vocês que está dentro um pouquinho de cada um aí. São essas curiosidades, esses interesses que fazem as pesquisas acontecer. Então, na área de desidratados é a mesma coisa, né? Quem faz pesquisa são efetivamente os nossos estudantes. Beleza, pessoal? Então, era basicamente isso. Eu termino a apresentação aqui para vocês e aí abro para perguntas. Acredito que eu tenha ficado dentro do horário, 1:08. Parar de apresentar. Ítalo, muito obrigada pela sua apresentação. Tem algumas perguntas aqui para você. Vou começar pela primeira, que foi da Gisela, do Instituto. Ítalo, você que conhece a realidade do exterior e a nossa em relação a pesquisas nessa área, como você pensa que estamos em relação à capacidade de realizar pesquisas em concentrados e desidratados? Gisela, obrigado pela pergunta. Em alguns pontos, a gente está muito à frente, por características regionais. Por exemplo, quando a gente fala de doce de leite e leite condensado, são produtos que não são pesquisados fora do Brasil. Então, você vai na Europa, existe doce de leite, existe leite condensado, mas é produto, sim, eles nem conhecem o produto, né? A produção é muito pequena, ela é muito ligada ao artesanal. Então, pesquisas em doce de leite e leite condensado, a gente realmente consegue fazer no Brasil, mas ninguém está fazendo praticamente no mundo como um todo, pouquíssimas pessoas, e a gente consegue ter realmente publicações internacionais nesses temas. Porque como é raro chegar para eles artigos, né, nessa temática, né, e tem uma importância muito grande, a hora que você mostra o quanto de leite condensado é produzido em termos mundiais, né, pra você ter uma ideia, hoje um grande produtor de leite condensado é a Índia. A Índia hoje é um gigantesco produtor de leite condensado, a Lactalis tem uma fábrica gigante de leite condensado na Índia, produzindo uma quantidade de leite condensado gigante. E adivinha qual que é o produto que eles querem produzir agora? Mistura láctea condensada. Quem produz mistura láctea condensada? Só o Brasil. Não tem mais ninguém no mundo que trabalha com isso, então o conhecimento está todo aqui. Então, nessa área de concentrados, né, a parte de doce de leite e leite condensado é uma grande oportunidade para a gente, tá? Em termos de cenário mundial. Beleza, ponto. Vamos passar para produtos desidratados. Para produtos desidratados, a gente tem algumas especificidades. Então, por exemplo, produtos zero lactose e composto lácteo, né, são produtos que têm interesse mundial em pesquisa, pouca gente trabalha. Então é difícil você ver um volume de produções em desidratados na área de composto lácteo, produtos misturados leite, soro, leite, fibra, nessa linha, e produtos zero lactose. Então esse é uma oportunidade de publicação muito grande para a gente. Aonde a gente não consegue ser tão efetivo? A gente não tem plantas pilotos na qualidade que eles têm, então isso a gente fica muito aquém, né? A gente tem plantas pilotos, a gente tem na Cândido Torce, uma boa planta piloto, mas a gente tem, por exemplo, fluidizador. Então a gente não tem como simular em planta piloto no Brasil, né, sistemas de fluidização para fazer pesquisas na área de produtos instantâneos. Isso aí você tem lá na França, você tem nos Estados Unidos, você tem na Irlanda, que hoje é um centro, né, muito forte na área de secagem, talvez seja o mais importante do mundo hoje, na área de secagem é o pessoal da Irlanda. Então eles têm estrutura muito melhores para esses produtos. Então aonde você tem pesquisas que dependem muito do equipamento, né, de ter um equipamento de melhor qualidade ou para simular maiores condições, a gente está muito atrás. Então isso aí não tenha dúvida, tá? Quanto à parte analítica, a gente não está tão atrás, tá? Então eles fazem, obviamente eles têm muitos métodos que são muito mais automatizados do que nós, mas a gente tem hoje, com a associação de instituições, como a gente tem trabalhando juntos, né, a gente consegue tem um HPLC aqui, tem lá um espectrômetro de massa ali, você vai conseguindo construir isso e você tem trabalhos da mesma qualidade que acontecem no exterior.
Tá? E para fechar essa pergunta, tem toda a parte de membranas, né? Então, isso aí, muitos países estão muito à frente, né? Você pegar a França, por exemplo, eles praticamente foram os que adaptaram essas membranas para a área de lácteos, né, com o Moboá, na década de 70, 80. Então, eles têm, assim, você vai na planta piloto de membranas deles, tem 30 membranas. Então, assim, um negócio gigantesco, assim, 900 metros quadrados de membrana. Então, assim, os caras estão muito na frente. Mas a gente consegue fazer isso hoje, né? A Cândido-Tosse tem membrana, a UFV tem membrana, e a hora que você associa isso com evaporação a vácuo e spray dryer, a gente consegue fazer alguns trabalhos. Tem muita demanda para isso hoje, né? Como estudo com permeado de leite, permeado de soro. Uma vez que o RTIQ de leite em pó mudou, né, a gente pode trabalhar com permeado sendo adicionado para ajuste de teor de proteína, né, mínimo de 34% de proteína nos sólidos não gordurosos. Hoje é possível adicionar permeado, é possível trabalhar com adição de lactose, né? Então, são linhas de pesquisa que a gente pode fazer no Brasil, tá? Com essas membranas que nós temos. Então, a parte de membrana, a gente consegue associar. A gente não tem um centro como eles têm lá fora, mas a gente consegue associar aqui e fazer alguns trabalhos dentro dessa linha. Tá? O Brasil tem começado a produzir WPC e MPC nacionais, então também são oportunidades de pesquisa que a gente tem associado a essas empresas. Tá? Se não for isso, Gisela, você me fala que eu tento abordar alguma outra coisa. Tá? Não, Ítalo, obrigada pela resposta, achei muito interessante. Eu não tinha, não é a minha área de estudo, né? Eu achei bem interessante a sua resposta, porque é uma visão que a gente que não, né? Eu falo que leite a gente se divide, né? Leite não é um tema, né? A gente acaba. É um mundo, né? Então, achei essa visão assim, bem legal. Eu fico pensando muito que, às vezes a gente tem ilusão, né, aqui no Brasil, de que a pesquisa lá fora, devido às dificuldades que a gente tem, talvez sejam melhores mesmo, né, que eles tenham mais condições de fazer, mas a gente aqui na luta consegue também fazer muita coisa, né? Sim, consegue sim. Na verdade, assim, eu não tenho tanta experiência internacional desse tamanho, né? Então, eu, na verdade, fiz só o pós-doc na França. Mas do que eu vi lá, obviamente, a estrutura deles é muito melhor que a nossa, assim, tenha dúvida, né? Você pede um material, ele chega para você, assim, uma velocidade absurda e ninguém fala de preço, né? Então, é uma realidade muito diferente. Eu falo isso para os estudantes aqui na universidade, eu participei de reuniões do grupo lá, que o pessoal falava assim, gente, né, tem 200 mil euros aí de equipamento, né? Não precisa de comprar mais nada. E os caras não precisavam comprar mais nada, né? Não precisavam como gastar o dinheiro. Então, assim, é outra realidade nesse aspecto. Mas a gente tem o que me parece lá fora é que o brasileiro tem duas características muito importantes, né? A gente trabalha muito, né? Então, eles reconhecem isso. A gente trabalha muitas horas e eles não trabalham esse volume que a gente trabalha normalmente, né? E a gente é muito criativo, né? Justamente por não ter muita estrutura, a gente consegue buscar caminhos que na pesquisa são fundamentais, né? Você ter uma certa criatividade, um jogo de cintura para ir para um lado e ir para outro, né? Isso é uma coisa que eles normalmente não têm, né? Eles travam, eles dizem, travou, o que eu faço agora, né? Eu participei de um experimento deles lá gigante, eles ficaram concentrando proteína durante 2 semanas, ia concentrando, guardando, porque precisava de um volume daquilo, enfim. Aí foram secar o negócio, e tinha que colocar lá um cultivo bacteriano. A hora que colocaram, precipitou tudo. Assim, um tanque de 3.000, não sei quantos litros, precipitou tudo. E começaram a bater cabeça um com um lado, com a cabeça do outro. E acabou o projeto para eles. Eu falei, aguenta aí. Isso é requeijão, né, velho? Vamos pôr citrato, vai voltar a ficar líquido. Pode pôr citrato? Ah, pode. Então vamos fazer um teste? Vamos no laboratório, põe citrato, vê se isso volta. Voltou? Tá líquido de novo? Tá. Né? Usa a mesma concentração, joga lá. Ressuspendeu tudo, secaram. Assim, para eles o projeto tinha acabado. Assim, eles iam jogar 2 semanas de trabalho fora, jogar o troço todo fora, e, sabe, eles não têm essa capacidade, muitas vezes, de jogo de cintura. Então, isso o brasileiro tem muito mais. Então, eles valorizam isso muito na gente. Então, apesar de a gente não ter estrutura, a gente acaba desenvolvendo habilidades para outras coisas, né? Mas a vida é muito mais fácil, né? Assim, trabalhando onde você tem estrutura e organização é muito mais fácil, tá? Pois é, e além dessa questão também, né, deles terem isso, eu fico pensando também que as multinacionais dentro da área de secagem, acaba que elas também têm um know-how, igual você falou de patente, que a patente foi quebrada, e eu fico pensando que isso também tem influência na pesquisa, né, porque a gente só pode ir até certo ponto,
será que as indústrias também, elas, nessa área, elas não retêm uma tecnologia que a gente não consegue acessar na pesquisa, ou isso não é verdadeiro? Não, isso é verdadeiro sim, Gisela. Dependendo da pesquisa que você for fazer, da dependência que você tenha do equipamento, né, a gente não tem o equipamento para poder fazer. Isso acontece um pouco diferente na realidade que eu vi lá. Muitas vezes eles conseguiam fazer um piloto muito fácil, né? Então, assim, conseguia construir um piloto. Então, o cara está tendo um industrial, ele consegue fazer um piloto parecido. Isso para a gente aqui a gente não tem. Tá? Então, essa pesquisa é muito grande. O que acontece muito, que a gente vê dessa pesquisa de fora para dentro, e que a gente trabalha muito com as empresas no Brasil hoje, é essa adaptação. Então, assim, o cara vem com uma ideia, né, da pesquisa que é feita lá fora, ele precisa encarar a realidade nacional. Aí, a hora que ele encara a realidade nacional, a coisa, né, tem uma diferença, não é a mesma coisa. Então, ele precisa fazer um ajuste ali. E aí você pode entrar fazendo justamente esse ajuste, né, adaptando aquele conhecimento à nossa realidade industrial. Então, isso é uma oportunidade de pesquisa com essas empresas, né? Mas você está certo. Dependendo do equipamento, a gente não consegue reproduzir. Tá, joia. Obrigada, Ítalo. Valeu, Deixar Gisela. Obrigado a você. O Júnior levantou a mão, mas eu vou seguir a sequência aqui, Júnior. Espera só um minutinho. O Nelson já tinha perguntado há mais tempo. Ítalo, como estão as pesquisas no Brasil para a produção de iogurte em pó? Será possível um produto viável que, após reidratação, tem as bactérias presentes na diluição em quantidades superiores a 10 a 7? Nelson, tudo bem, cara? Na verdade, assim, não sei te falar como estão as pesquisas em iogurte em pó. A gente não tem trabalhado com isso, a gente não tem tido demanda para isso, pelo menos dentro do nosso micro-universo, tá? Não posso falar com o Brasil como um todo, mas dentro do nosso micro-universo de Nova Leite, as empresas que nos procuram não trouxeram essa demanda e a gente não tem visto trabalhos nessa linha, tá? Dentro do nosso micro-universo, tá? Vou te responder por partes, né? No caso do iogurte, em termos de estrutura física, como você tem acidez ali presente, isso é bastante complicado para secar. Tá? A acidez é um dos compostos que gera moléculas ácidas, moléculas pequenas, né, ácidos orgânicos, eles diminuem muito a temperatura de transição vítrea, então costuma ter uma adesão muito grande na câmara de secagem. Então precisa ser feito todo um trabalho de formulação e de condições de operação do spray. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é a sobrevivência dos micro-organismos, né? Eu preciso ter os micro-organismos viáveis nesse produto em pó, e como é iogurte, lá no final do prazo de validade também. E aí você tem vários trabalhos hoje, que não no iogurte, tá? Mas em outros micro-organismos, que você faz uma série de estresse bacterianos anteriores, né? Para gerar aí uma maior adaptação à secagem. Então, a gente fez um trabalho com uma estudante, que foi a Débora, lá em Viçosa, o doutorado dela. Ela estressava com pH, estressava com temperatura, estressava com meio oxidante. Ela ia fazendo vários tipos de estresse naquela cultura bacteriana e combinações desses estresses. E depois ela secava, tudo em spray dryer, para tentar ver aonde ela tinha, né, o micro-organismo melhor adaptado. E no trabalho dela, ela só tinha redução de 1 log na câmara de secagem. Então, se ela entrasse ali com 10 a 8, saía com 10 a 7. No trabalho dela, nas condições dela. Tá? Então, tem muita gente trabalhando nessa linha hoje. Agora, a resposta dentro de iogurte, eu não sei te dar. Perfeito? Eu vou passar a palavra para o pai do bate-papo, Júnior. Pode falar, Júnior. Bom, parabéns, Ítalo, pela apresentação, né, pelo tema. Acho que fiquei assim, muito feliz com tanto de linhas que você abordou dentro da área de concentrados e desidratados, né? Eu sou feliz de ser seu amigo, né? E assim, sua formação tem aumentado cada vez mais o conhecimento, né? E você, para nós, é realmente uma referência. Você falou aí é muito pertinente comentar isso. Você falou aí que pesquisa, né, precisa de dinheiro, estrutura e gente, né? E eu concordo plenamente com isso. Nós, agora de manhã, tivemos a notícia aí triste no Brasil, né, que foi cortado 90% do recurso para pesquisa. E assim, só fazer um comentário em cima disso, que
Você falou também do pesquisador brasileiro, né? E realmente pesquisador brasileiro ele carrega a cruz, né? Ele é um lutador e assim ele se difere realmente pela capacidade de criatividade, né? Então, assim, fiquei muito feliz com o seu comentário e reforço a importância da pesquisa. Infelizmente, questões fora do nosso controle acontecem no nosso país, né? Mas reforçamos também a parceria com vocês, né? Com a Nova Leite, com a UFJF, e assim, estamos aqui à disposição, estamos aí com várias reformulações na nossa pesquisa, ensino, e várias coisas boas acontecendo, né? Então, queria também aproveitar para fazer minha pergunta, né, que é com relação a leite em pó para queijo, né? Eu tenho ouvido falar muito nessa demanda, tem aumentado muito esse tipo de pergunta, né? Eu não sei se você tem estudado alguma coisa relacionada a isso, né? Qual seria a viabilidade desse produto e quais seriam as condições se você... Eu lembro que a gente teve um projeto, né, aqui, mas na época, eu não sei, eu acho que a gente não aprofundou muito nessas condições, né, do produto para queijo. E aproveito também para convidar todo mundo aí para o próximo bate-papo tecnológico, que vai ser do primeiro palestrante do nosso bate-papo, né? Foi quando a gente teve a ideia de fazer esse evento. Então, o Mário Passos vai voltar para falar de vários assuntos relacionados a lácteos, né? Desde a qualidade do leite até o laticínios. Então, é uma palestra muito interessante que ele faz. Então, fica aí o convite. Obrigado, Ítalo, mais uma vez. Fica aí a minha pergunta. Obrigado, Valdeane. Obrigado, Carol. Beleza, Júnior. Obrigado a você, cara. Em relação ao que a gente começou a estudar na escola, que a gente tem demanda disso hoje, é uso de leite concentrado por evaporação a vácuo para fabricação de queijo. Então, isso voltou à tona um pouco recentemente para a gente, tá? Então, é uma linha de trabalho. Existem empresas hoje no Brasil que fazem isso, no sul do Brasil, né? Tem uma empresa grande que trabalha com essa tecnologia. Com o uso de leite em pó, existe uma limitação. Até a última conversa que nós tivemos, a gente não tinha no Brasil produção de leite em pó com WPNI muito baixo, muito alto, né, acima de 6. Então, a gente não tinha leite em pó de baixo tratamento térmico no Brasil, que é o recomendado para a fabricação de queijo, né? Então, o WPNI vai ser uma técnica que vai quantificar aí a quantidade de nitrogênio, né, de proteína não desnaturada, e é um indicativo de intensidade de tratamento térmico que você tem no produto. E você tem 3 classificações, né, alto tratamento térmico, médio e baixo, e até onde eu sei, até a última conversa que nós tivemos ainda esse ano, foi que a gente só tem no mercado brasileiro de alto e de médio tratamento térmico, o que não são recomendados para a fabricação de queijo, tá? Então, você precisaria procurar um leite em pó de baixo tratamento térmico. Na Europa, existe um leite em pó que eles chamam de baixíssimo tratamento térmico. Assim, eles inventaram esse termo, né, ele não existe na classificação da norma da FIO internacional, mas eles fizeram isso a partir de microfiltração. Então, eles fazem a microfiltração do leite para não ter que dar tratamento térmico, né? Usam evaporação a vácuo numa condição diferente que a gente tem no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, no evaporador de primeiro efeito, nessa fábrica, a temperatura de primeiro efeito é 60 graus Celsius, enquanto no Brasil normalmente é 85, 78 nessa faixa. Então eles conseguem fazer uma evaporação também a uma temperatura muito baixa e usam a câmara de secagem com condições de temperatura bastante controladas. Então com isso eles conseguiam ir WPNI, né, acima de 9. Então uma coisa assim, extraordinária para a fabricação de queijo, né, e sem nenhuma bactéria, né, que foi teoricamente natural, né? Você pode ter contaminações no processo, mas você teve o processo de microfiltração. Então, a gente tem um projeto hoje que a gente precisa usar de WPNI 6, né? Acima de 6, que é para baixo tratamento térmico. A gente teve que pedir para um parceiro trazer de fora. Então, a gente não tem, até onde eu sei, tá? Produção no Brasil desse tipo de leite em pó. Obrigado, Ítalo.
Eu acho que assim, é uma linha também de pesquisa a ser estudada, né? Acho que a gente pode, futuramente, quem sabe, fazer parceria nesse sentido. Obrigado. O importante aí nessa questão, só para nivelar todo mundo, né, é a integridade da caseína, né? Porque ela precisa sofrer aí uma reidratação e coagular normalmente para que haja separação de soro na fabricação de queijo. Beleza, Júnior, valeu. Tem mais perguntas aqui, Ítalo. A Clara Lima. Ítalo, na sua opinião, quais os desafios a serem enfrentados na produção de leite em pó vegetal? Vejo que o movimento plant-based está bombando, sendo uma oportunidade para pesquisas. Então, obrigado, Clara, né? É isso? Isso, Clara Lima. Tá, obrigado, Clara, pela pergunta. Na verdade, assim, plant-based é um tema bastante importante. Ele teve até presente no Dairy Vision, né? Ano passado, 2020, tinha uma palestra sobre plant-based, né, dentro de um evento totalmente voltado para a de lácteos, né, o mundo inteiro está se preocupando com isso. Tem vários aspectos para enxergar plant-based, né? O primeiro aspecto é a questão da nomenclatura. Né? Então, existe toda hoje uma briga, né, por essas nomenclaturas, né, porque são produtos que nitidamente competem diretamente com o leite, alguns deles, né, chamam not milk, é uma marca, assim, não tem leite, o cara já coloca assim que é a ideia do produto deles, mas eles usam o termo da indústria de lácteos. Então, essa é uma primeira discussão, né? Então, essa semana, na Federação Internacional de Laticínios, aqui no Brasil, está em discussão, uma discussão que está tendo fora do Brasil, na Europa, que as empresas de margarina não querem mais chamar o produto margarina, mas querem chamar de manteiga vegetal. Olha que legal, né? Você combate manteiga, você é contra a manteiga, mas você quer usar o nome, né? Você quer usar o marketing, você quer usar o histórico, você quer usar a noção de cultura. Então, é um pouco complicado. Então, nisso vai um pouco isso. Né? Quando você fala assim, leite em pó vegetal, na verdade, assim, não é leite. Teoricamente, né, por definição, isso não seria leite. Não poderia ser chamado de leite, né? Então, esbarra muito por aí. Eu não tenho visto, pelo menos dentro do nosso laboratório, a gente não tem uma demanda para secagem desses materiais. A gente não tem, de produto plant-based. A gente tem uma demanda muito grande, a gente tem contratos com empresas de plant-based para produtos UHT. Né, para bebidas, isso sim, esse mercado ele é grande, né? Vários testes, alugando planta, isso é um mercado que tem crescido bastante. Então esse é um mercado que ele é interessante, tá? Para responder a sua pergunta, deixa eu só abrir um artigo que a gente publicou agora, bastante recente, que vai justamente tentar mostrar um pouco dessa comparação entre esses dois mundos, né? Então, o primeiro é um mundo de nomes, que ele é bastante complicado, de denominações, e aí cada associação, né, cada grupo vai tentar brigar por eles. E outros aspectos que a gente poderia fazer uma análise mais simples, né, são aspectos de rotulagem que você tem nesses produtos, né, e de composição, tá? Então, deixa eu só abrir aqui para você. Aqui, estou abrindo aqui, ó. Lá, cadê o artigo? Está aqui. Deixa eu começar a compartilhar a tela. Aqui foi. Share. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, deixa eu tirar. Mas não abriu ainda o artigo não, já? Deveria ter aberto. Parece que está abrido. Abriu. Você está vendo aí, Carol? Sim. Então, olha só, esse artigo foi publicado agora, recentemente, foi 7/10, né? Então, bem recente. Isso foi ontem. Exatamente. Eu sabia que era recente, só não lembrava de quando, foi de ontem. Que a gente fez um trabalho que foi o seguinte, foi comparar a composição
aspecto nutricional e preço de mercado entre leite UHT e bebida vegetal UHT. Então, o que a gente fez foi pegar produto de mercado, a gente comprou produto de mercado, né? Porque a gente tem uma demanda muito grande por esse tipo de trabalho hoje, tanto da indústria de laticínios quanto da indústria que não é da área de lácteos. Aí você fala assim, mas por que a indústria de laticínios se preocupa com isso, né? Por dois aspectos, né? Primeiro, porque é um concorrente direto à indústria de laticínios. Segundo, muitas fábricas de laticínios estão alugando as suas plantas UHT para a produção de plant-based. Porque não existe fábrica de plant-based, né? Assim, existem poucas, né? Existem fábricas de laticínio, que tem estrutura de UHT implementada. Então, você acaba alugando a planta para poder fabricar o produto. Então, acaba sendo uma indústria de laticínios que produz o produto plant-based, em muitos casos. Então, aqui a gente pegou aí 15 produtos de mercado, né? Produto com amêndoa, que são marcas diferentes, tá? Com arroz, caju, leite de coco, soja e aí leites também de marcas diferentes. Então a gente fez uma análise de preço do produto, prazo de validade, o que acontece, está escrito no rótulo depois de aberto, né? E tabela nutricional, né? Que a gente encontra aí nos produtos. E algumas coisas são bastante interessantes, né? Quando você fala aí de produtos de base vegetal, muitas vezes as pessoas assim, associam a fibras, né? Produto vegetal tem fibra, olha aqui a quantidade de fibra. A maioria deles é zero. Né? Não tem essa preocupação com presença de fibra dentro do produto, mas eles têm uma preocupação tremenda de bater de frente com a indústria de laticínios, porque se você pegar o teor de cálcio que eles têm, na média, né, 132, tá? 132 miligramas, que está declarado no rótulo. A variabilidade é muito grande, tá? A variação, né? É de 0 a 198, mas eles têm 132. Se você for olhar leite, aqui é a tabela de leite, né? A gente está falando do valor médio de 122,2, né? Com uma variação muito menor. Então é muito nítido, assim, eles fazem a suplementação para poder, né, combater o mercado direto, que é o mercado de leite, né? Então você tem essas diferenças de rótulo e você consegue fazer aqui uma análise de PCA para estratificar, né? A gente vê que os produtos de soja são os que têm mais preocupação para ficar com a composição mais próxima do leite, os demais estão muito longe, né? Fizemos uma análise de custo também, para você ter uma ideia do quanto que cada grama de proteína custa num produto vegetal e custa 30 vezes mais caro, né, do que no leite. Então isso é uma crítica, né, os produtos são muito caros, o que ele te fornece é muito caro em termos de custo desse material. E uma outra coisa que as pessoas não falam, né, assim, legal, vou começar a consumir produto plant-based, né? Você já leu o rótulo, a lista de ingredientes? É gigantesca, tem um monte de coisa ali dentro, cara, né? Os caras põem muita coisa, né? A gente tem feito alguns trabalhos e tem visto, né, na planta piloto, a quantidade de coisa que você adiciona. Então ele é um produto que tem muito mais aditivos, ingredientes, comparado ao leite. Olha a listinha de leite aqui, né? Ele é muito mais baixo, ele é muito menor. Leite estabilizante, não tem muita coisa, né? Diferente disso. Então, existe sim, tá? Só para fechar o raciocínio, tá? As diferentes fontes, os apelos, né, os claims que eles têm dentro da embalagem, no display frontal, tá? Então, sem lactose, sem açúcar, sem soja, então a gente foi comparando isso. A gente fala muito pouco do leite, coitado, né? O leite não fala quase nada. Aqui tem bebida aqui que fala que tem 9 claims, né? 9, o cara fala que tem 9 claims de embalagem. O leite, coitadinho aqui, o máximo que tem é 3, né? Então, a gente precisa entender muito esse mercado, né? Ele é um mercado importante para a gente, tanto do ponto de vista de pesquisa quanto de processamento, porque são muitas indústrias de laticínios que vão acabar trabalhando com esses produtos, né? E uma das pesquisas que a gente mais tem feito hoje é em termos de processo. Qual que é a pressão de homogeneização? Usa-se de leite, mas será que é a mesma? Né? Qual que é a temperatura de tratamento térmico para esse tipo de produto? Então tem um universo aí de conhecimento a ser estudado, tá? Então, só para fechar, em relação à secagem, não vejo nada, tá? Nunca vi nada em relação a isso, tá? Posso disponibilizar sim, eu vou colocar o link, essa revista é gratuita, tá? Apesar de ser uma revista internacional, ela é brasileira, tá? É de espectro internacional, mas ela é brasileira. Como que eu coloco? Coloquei o link aí na conversa, tá? Vocês podem dar uma olhada aí, se quiserem. Professor, eu agradeço pela resposta e também, assim, pela definição, eles alegam que o produto, o plant-based, ele é um produto
análogo, ele mimetiza o produto de origem animal, né, sendo análogo a ele. E aí, assim, não tem legislação ainda, né, e tudo mais. Mas eu vejo, assim, que o interesse da população, ele é emergente e assim, eu acredito que tem muito potencial aí, né? Muitos produtos estão sendo lançados num curto intervalo de tempo. Então, assim, eu acredito que, né, muita coisa aí, tem muita coisa para vir, né, a ser descoberta, e é um momento, assim, de oportunidade, né, para a gente que é da pesquisa. Sem dúvida, Clara, você está certíssima. Nesse trabalho aí, depois você dá uma olhada, se você tiver tempo, a gente mostra justamente isso, assim, não está mimetizando, tá? Está muito longe. A gente fez até uma análise estatística ali, assim, pelo menos a informação de rótulo está muito longe. Quem chega mais perto ali um pouco da composição de leite é a soja, tá? O restante, assim, tá anos-luz da composição de leite, em quantidade de proteína e um monte de coisa, tá? Em termos de pesquisa, a sensação que a gente tem hoje, a gente tem feito trabalho muito com essas empresas, e eu tenho hoje uma estudante de doutorado que vai trabalhar com uma empresa nesse sentido, e o nosso projeto de doutorado para ela foi o seguinte, falei assim, olha, a gente precisa ser um pouco mais honesto em relação a esse produto, tá? Então, a proposta que foi dada para ela é nutricionista, fazendo doutorado, foi o seguinte, olha, eu já fiz vários planos nutricionais, né? E aí a nutricionista me passa, de manhã você vai comer tantas amêndoas, tanto não sei o quê, parará, parará, e a proposta do estudo dela vai ser o seguinte, será que você consegue pegar, né, essas refeições, assim, como um café da manhã ideal, e transformar isso numa bebida? O que precisaria ter? Precisa ter quanto de amêndoa, quanto disso, quanto de fibra, não sei o quê. Porque aí sim a gente conseguiria entregar um produto para o consumidor, né, que seja a base vegetal, mas que ele é baseado numa tabela nutricional, né, que ele vai te entregar produtos que vão te atender, por exemplo, como um bom café da manhã, né, ou como um horário do almoço, uma coisa nesse sentido. Então, o trabalho de pesquisa dela vai ser nesse sentido, o doutorado dela, como elaborar formulações de produtos plant-based que vão atender nichos do seu dia, né? Produto para café da manhã, produto para almoço, ou produto para terceira idade, produto para... Então, esse vai ser o trabalho dela. Porque a hora que você olha os rótulos, nossa, é triste, sabe? É triste, assim, os produtos não têm uma preocupação nutricional, tá? Dessa que você falou, de mimetizar um produto como o leite, né? Que é denso aí em nutrientes. Então, realmente, você está certo, é uma linha de pesquisa fantástica, tá? O Ítalo, é interessante você falar, o Nelson, ele coloca muito no nosso grupo lá a foto dos rótulos, assim, como não tem legislação, eles colocam o que eles querem, então está virando uma maravilha, e como a Clara falou, né, existe uma demanda muito grande da sociedade por esses produtos. Sim. E tem alguém querendo aparecer aqui atrás de mim. Eu adoro chupar sangue. Gente, a próxima pergunta é do Renato Simone. Ítalo, ótima palestra e explanação. O que você falaria sobre secagem do pingo do leite para ter um shelf life maior, principalmente no que tange a manter os mesmos micro-organismos em quantidade e variedade, pois cada pingo é particularmente único? Tá ótimo. Obrigado pela pergunta. Do queijo, tá? É para fabricação do queijo Minas artesanal. Sim, perfeito, entendi. Renato, o desafio, obrigado pela pergunta, Renato, o desafio da secagem de pingo, na verdade são dois desafios, né? O primeiro é a concentração de sal e de ácido, porque tanto a presença de sal quanto a presença de ácido, né, são substâncias que tendem a tornar o produto muito, tendem a fazer o produto grudar muito durante a secagem. Então, existe uma probabilidade muito grande de colocar isso dentro da câmara de secagem e ele começar a aderir dentro da câmara de secagem. Talvez não você trabalhando aí 30 minutos, 40 minutos, mas na hora que você começar a trabalhar, né, pensando em volumes maiores de secagem, secar durante 1 hora, 2 horas, ter uma adesão muito grande de produtos dentro da câmara. Então, ele seria um comportamento um pouco parecido com leite em pó zero lactose, só que eu acho, no caso do pingo, ainda mais difícil. Tá? Então, esse é o primeiro desafio que a gente teria. O segundo desafio, e como que resolveria esse desafio? Tá? Só para poder fechar o raciocínio. Tem 2 caminhos que eu acho que eles teriam que ser trabalhados em conjunto. A gente precisaria ter um veículo
para secar esse material, o que a gente chama de veículo. Veículo é uma substância alimentícia que a gente adicionaria com o objetivo de diminuir a adesão. Ela aumenta a temperatura de transição vítrea, aumenta a temperatura de adesão do produto. Normalmente, fibra, maltodextrina, proteína, o próprio leite podem servir como agentes de diminuição de adesão. Qual a quantidade, né? Isso aí tem que ser estudado, tá? Esse é o primeiro passo. E segundo, otimizar as condições de secagem, porque mesmo adicionando essas substâncias, provavelmente a vazão no spray dryer vai ser mais baixa. Então você não vai conseguir secar em condições de vazão e de produtividade normal. Você vai perder um pouco de produtividade. Então acho que esse é o primeiro bloco de desafios. O segundo bloco de desafios, nessa matriz modificada, com a presença dessa substância, né, para ajudar o processo de secagem, eu tenho que fazer também com que ela consiga encapsular os micro-organismos presentes, fazer com que esses micro-organismos fiquem protegidos dentro dessa matriz em pó. Então esse seria o segundo desafio, manter a viabilidade microbiana, uma vez que eles teriam, então, esse processo de encapsulamento. Tá? A gente fez um trabalho há pouco tempo, acho que foi 2019, que foi publicado, com uma estudante que trabalhou com cepas do norte do Brasil, né, especificamente da ilha de Marajó. E o que ela mostrou no trabalho dela é que, naturalmente, os micro-organismos tinham uma resistência muito maior às condições de secagem no spray dryer do que na liofilização. O trabalho dela foi publicado no Journal of Dairy Science, uma puta revista, porque o resultado foi muito sensacional. A cepa que ela escolheu sobrevivia mais dentro do spray dryer do que na liofilização. Então, assim, ela tinha uma sobrevivência maior, né, durante o prazo de validade, um trabalho bem legal que ela fez. Mas foi todo nesse sentido. Tinha que ter um veículo, tinha que ajustar as condições de secagem para promover essa sobrevivência. Então, se a melhor estratégia para o pingo é o spray dryer ou é a liofilização, teria que fazer um estudo parecido, tá? Mas da mesma forma, tendo um veículo e tendo um controle de otimização de processo. Rapidamente que eu consigo pensar isso, tá? Muito bom, Ítalo. Tem uma pergunta aqui. O Júnior de novo. Júnior, Ítalo, parabéns. Como estão as pesquisas no Brasil pela produção de queijo com leite em pó? Aumentou muito a demanda por esse tipo de matéria-prima. Qual seria a viabilidade do leite em pó para a produção de queijos? O Júnior acabou fazendo essa, ele acabou fazendo. Ele já fez, não foi? Já. Deixa eu ver mais. Fernanda, que Ponte está parabenizando. Professor Ronaldo, parabéns, Ítalo, cada vez melhor, fabuloso, ótimo. O Nelson também, obrigado, Ítalo, excelente. O Ricardo Lima tem uma pergunta. Bom dia, professor Ítalo. Tem uma pergunta sobre a atividade de água como composto lácteo. Qual a influência dessa característica quando falamos em empedredamento na câmara de secagem? Tá, perfeito. Obrigado pela pergunta. Olha só, vou te responder de forma geral, tá? Por quê? Composto lácteo é muito variável. Né? As formulações possíveis, né, elas podem ter uma quantidade de soro muito grande, uma quantidade de soro menor, pode ter maltodextrina, pode ter fibra. Então, assim, você tem uma variabilidade de composições muito grandes. Tá? Mas vamos para o ponto que você perguntou. A atividade de água ideal para qualquer produto em pó, a princípio, é 0,200, tá? Com uma variação de 10%. Então, significa alguma coisa entre 0,180 e 0,220 de atividade de água. Por quê? Nessa região de 0,180 a 0,220, as reações bioquímicas, enzimáticas, né, microbiológicas, desenvolvimento microbiano, elas tendem ao mínimo. Então, nessa faixa, você consegue ter a melhor conservação do produto e, consequentemente, né, menores mudanças na característica do produto. Beleza. Agora, se você tem um produto, no caso do composto, que tem uma maior tendência à adesão, o ideal, na teoria, é você conseguir diminuir um pouco mais essa atividade de água, tá? Porque quanto mais você diminuir a atividade de água, mais a temperatura de transição vítrea aumenta. Em outras palavras, menos ele adere. Perfeito? Só tem um inconveniente. Se você tiver gordura, você aumenta a velocidade, a chance de oxidação. Tá? Então, se eu saio de 0,2 e começo a chegar mais perto de 0,1 de atividade de água, ele vai grudar menos. Tá? Vai diminuir seu rendimento da câmara também, vai grudar menos. Mas, se ele tiver gordura, você aumenta a velocidade de oxidação. Algumas fórmulas infantis são exatamente assim. Né? O produto é difícil de secar,
Você acaba tendo que diminuir a atividade de água e ele tem grande capacidade de oxidação. Então, o que esse pessoal trabalha? Adiciona antioxidante na formulação. Então, põe antioxidantes, seca 0,1 e tem a fórmula infantil lá dentro. Tá? Então, assim, eu não sei a resposta ideal para o seu processo, mas a atividade de água seria 0,2 como alvo, quiser baixar para 0,1, se tiver gordura no produto, se não for um produto desnatado, trabalhar com antioxidante no produto, ou mexer em formulação. Né? Voltar lá no início, colocar mais maltodextrina, tentar aumentar o teor de proteína, diminuir o teor de açúcar, mexer na formulação para a formulação ser mais secável e menos aderente. Essa foi a última pergunta. Os demais aqui estão parabenizando o Getúlio, está parabenizando a Francisca, muito interessante, a Sandra Cunha também, a Vanessa Glaer, parabéns, Ítalo, excelente como sempre. A Francisca pediu, se você puder, Ítalo, para colocar o seu e-mail aqui. Eu estou escrevendo aqui agora, para vocês. A Francisca está aqui agradecendo. Coloquei no chat. Isso. Acho que a gente pode encerrar, então, né? Agradecer mais uma vez a Valdeane pela moderação. Ítalo, o professor Sebastião pediu desculpas, ele precisou sair, né? Porque ele está com muitas reuniões aí para viabilizar o retorno dos alunos à escola, né? Então, ele agradeceu mais uma vez sua presença, né? E pediu, né, para se desculpar aí por ele ter saído mais cedo. Muita gente aqui, né, agradecendo e te dando os parabéns pela palestra, né? Como sempre, é uma palestra aí com muitas informações, né? Informações bastante atuais. Na verdade, não é uma palestra, né? É uma aula, né? Como a gente já imaginava mesmo. Então, te agradecer pela participação, né, pelo apoio de sempre, a parceria aí a Cândido Toches, né, e como a gente sempre diz, a casa é sua, né, esteja sempre aqui conosco, volte quando puder, né, estamos sempre à disposição também. Tá, joia. Pessoal, eu que agradeço, né, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade, foi muito bom revê-los, né, pelo menos virtualmente, né, seria muito melhor se fosse presencialmente, mas é muito bom revê-los, ouvi-los novamente. De novo, é um grande prazer, assim, estar próximo a vocês, estar próximo ao Instituto, que precisarem contar comigo, por favor, podem entrar em contato, que a gente tem total interesse de continuar mantendo essa parceria, continuar junto com o Instituto, no que a gente puder minimamente ajudar. Tá, joia? Então, eu que agradeço, fico extremamente honrado pelo convite e muito obrigado. É isso. Valeu, pessoal. Obrigada, Ítalo. Obrigada, Valdeane. Agradecemos a todos que estiveram aqui presentes com a gente, né, e esperamos aí daqui a 15 dias, né, como o Júnior colocou, para o próximo bate-papo, né, onde a gente recebe aí o nosso primeiro palestrante desse evento. Então, boa tarde a todos, bom final de semana e obrigada aí pela participação. Bom final de semana para todos. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau a todos. Foi ótimo. Obrigada, Júnior. Obrigada a todos. Um dos melhores bate-papos que eu assisti até hoje. Que ótimo. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Tivemos 40 pessoas, né, Carol? Sim, o pico foi 40 pessoas. Foi bom. Parabéns.